Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 211. Entretanto, antes que Ishiro pudesse investigar novamente, Koku disse: o exame acabou. Ishiro espiou por trás da grande árvore e viu que, de fato, os examinandos estavam saindo sucessivamente das salas de aula que haviam sido usadas como salas de exame. Ishiro viu Ogura Saki e seus dois companheiros entre eles. Os três estavam reunidos, discutindo algo enquanto caminhavam para fora, acompanhando o fluxo de pessoas. O próximo exame começaria em breve, então Ishiro não prestou muita atenção neles. Em vez disso, disse a Koku: Sênior Koku, vamos primeiro ao segundo local do exame. Koku assentiu e saiu do local com Ishiro. Ao mesmo tempo, saíram os 4 esquadrões da Anbu que protegiam o Byakugan. Chegando ao segundo local do exame, uma área de sobrevivência na selva, Ishiro mandou espalhar a Anbu, enquanto ele próprio ficou com Koku. Depois que os dois encontraram uma pilha de pedras para se esconder, Ishiro contou a Koku sobre sua sensação anterior. Koku ficou um tanto surpreso e disse: Conselheiro Ishiro, o senhor consegue sentir os fios de chakra a uma distância tão grande? O senhor também consegue sentir o fluxo de chakra dentro do corpo de um ninja? Na visão do Byakugan, os fios de chakra são muito mais sutis do que o fluxo de chakra dentro do corpo de um ninja. O fluxo de chakra não requer a atenção deliberada do Byakugan, mas os fios de chakra precisam ser cuidadosamente procurados pelo Byakugan. E como Ishiro conseguia sentir os fios de chakra através de uma grande árvore, teoricamente, ele também deveria ser capaz de sentir as flutuações de chakra dentro do corpo de um ninja. Ishiro hesitou por um instante. Tendo acabado de descobrir essa nova habilidade, ainda não havia pensado nessa direção. Então Ishiro olhou inconscientemente para Koku. Koku entendeu o que ele queria dizer e assentiu. Ishiro fechou os olhos novamente, deixou de lado seus 5 sentidos e começou a sondar Koku ao seu lado. No início não foi fácil. Embora o olho da mente se concentrasse em energia espiritual, ele também conseguia sentir formas de vida. O chakra de Koku estava envolto em seu corpo físico, tornando muito difícil para Ishiro sentir. Mas logo, Ishiro pensou em uma maneira. Ele ignorou o corpo físico e, em vez disso, forçou a percepção do olho da mente através de camadas de barreiras para dentro do corpo de Koku. Depois de um tempo desconhecido, Ishiro realmente detectou o fluxo de chakra dentro do corpo de Koku. Só que a essa altura, a percepção de Ishiro já estava muito fraca, e ele não havia obtido nenhuma informação. Sentindo que continuar dessa forma não seria eficaz, Ishiro interrompeu sua percepção do olho da mente. Após abrir os olhos e se recuperar por um momento, Ishiro pensou um pouco e então disse a Koku: Sênior Koku, a detecção direta não está funcionando. Você poderia ativar seu Byakugan? Quero examiná-lo primeiro. Koku assentiu, então formou selos de mão e ativou seu Byakugan. Ishiro fechou os olhos novamente, concentrando a percepção do olho da mente no Byakugan de Koku. Após um breve momento, Ishiro isolou outras sensações, seguindo o Byakugan, entrou no fluxo de chakra dentro e ao redor do olho esquerdo de Koku. Ishiro franziu a testa. Embora seu olho da mente pudesse sentir o fluxo de chakra, Ishiro sempre sentirá o fluxo de chakra em uma escala muito pequena e não tiver a oportunidade de observá-lo holisticamente. Em outras palavras, tentar entender a direção e os caminhos do fluxo de chakra de outra pessoa por meio desse método era simplesmente um absurdo. Ishiro, impotente, teve que abandonar esse método impraticável. Não está funcionando. Embora eu consiga sentir o chakra fluindo, não consigo detectar sua direção específica, disse Ishiro a Koku. Koku assentiu sem surpresa. Se fosse tão fácil, o Byakugan e o Sharingan não seriam tão lendários. Kekkei Genkai, especialmente um de alto nível como o Byakugan, não poderia ser igualado por um único ninjutsu de nível S. Ishiro deixou de lado esses pensamentos impraticáveis e voltou sua atenção para os usuários da liberação de relâmpago entre os candidatos ao exame Chunin. O exame deve começar em breve, certo? Perguntou Ishiro a Koku. Ele estava imerso em sensações com o olho da mente e não conseguia calcular com precisão quanto tempo havia passado. Koku assentiu e disse: já começou. Naquela direção, uma equipe de ninjas da nuvem e uma equipe de ninjas da pedra estão prestes a se encontrar. Vocês combinaram isso? Disse Koku, apontando para uma determinada direção. Ishiro olhou e disse: isso mesmo, vamos lá. Quando Ishiro chegou, os dois lados já estavam envolvidos. Devido aos arranjos de Ishiro, a equipe dos ninjas da pedra não era particularmente forte. Eles nem estavam muito entusiasmados em participar dos exames Chunin conjuntos. Foi Ishiro quem os encarregou da missão de competir contra os ninjas da nuvem. Ishiro e Koku escolheram uma distância adequada e se esconderam. Então Ishiro usou seu olho da mente e Koku usou seu Byakugan, e os dois começaram a coletar informações. Como Ishiro havia encarregado a equipe ninja da pedra de forçar o ninja de Kuma a usar a liberação de relâmpago o máximo possível, os ninja da pedra manteve uma postura defensiva, atraindo o ninja de Kuma para atacar com a liberação de relâmpago. O ninja da nuvem realmente caiu nessa e logo usou um jutsu de liberação de relâmpago. Infelizmente, esse jutsu de liberação de relâmpago já estava na coleção de ninjutsu do ninja da pedra. Era uma técnica que transformava chakra de natureza relâmpago em uma lança. Ishiro e Koku observaram e se comunicaram, comparando e cruzando as informações que cada um reuniu. Embora nenhum deles tivesse aprendido esse jutsu em particular, após alguma análise, ambos sentiram que haviam compreendido alguns de seus rudimentos. Mais tarde, o ninja de Komu fez isso mais 2 vezes, permitindo que Ishiro e Koku observassem e analisassem cuidadosamente mais 2 vezes do lado de fora. Após 3 rodadas, Ishiro e Koku sentiram que sua análise deste ninjutsu havia atingido suas expectativas, e parecia que este ninja das nuvens só conhecia este movimento.
Então, os dois trocaram de posição novamente e foram para onde os outros ninjas das nuvens estavam. Dessa forma, Ishiro e Koku saíram em busca de candidatos a ninja das nuvens para aprender secretamente com eles. Como o Byakugan era inerentemente uma ótima ferramenta de rastreamento, Ishiro e seu companheiro tiveram uma jornada tranquila. Por fim, Ishiro e seu companheiro observaram alguns ninjutsus de liberação de relâmpagos. Embora a maioria fosse repetitiva ou já conhecida pelos ninjas da pedra, havia 3 jutsus de liberação de relâmpagos de nível C que a Vila de Pedra não havia registrado. Após uma análise completa pelos dois, Ishiro acreditou que, com mais alguns dias, eles poderiam replicar com sucesso esses 3 jutsus de liberação de relâmpagos de nível C. Finalmente, Ishiro e Koku se aproximaram da linha de chegada. Lá, o discípulo de Ishiro interceptaria o competidor cabeça de chave do ninja de Kumo, Yanagihara. Quando Ishiro e Koku chegaram às pressas, a luta já havia começado. Embora Yanagihara fosse bastante forte, seus 2 companheiros de equipe não eram, e foram facilmente dominados por Ogura Saki e Shinya Matsutani. Enquanto isso, o próprio Yanagihara procurava uma abertura na defesa de Takumi. Como Ishiro ainda não havia aparecido, Ogura Saki e seus 2 companheiros de equipe ainda estavam se segurando na luta. De repente, Takumi, que lutava contra Yanagihara, ouviu alguns chamados animais familiares. Takumi sabia que Ishiro havia chegado e estava sinalizando para que ele agisse. Então, Takumi imediatamente encerrou sua tática anterior de se esquivar. Em vez disso, ativou sua velocidade máxima e atacou Yanagihara. Assim que Takumi acelerou, Yanagihara imediatamente sentiu a pressão. Como Ishiro havia previsto, Yanagihara, em desvantagem, logo usou aquele ninjutsu de liberação de relâmpago. Desta vez, Takumi estava preparado, com o objetivo de fazer Yanagihara manter essa liberação de relâmpago pelo maior tempo possível. Portanto, ele não foi derrotado tão rapidamente quanto Shinya Matsutani. Em vez disso, pressionou Yanagihara a usar diversas técnicas de liberação de relâmpago. Isso foi muito gratificante para Ishiro e Koku, que observavam de lado. Tendo cooperado várias vezes, eles ganharam experiência em como aprender ninjutsu de forma mais eficiente por meio da observação. Ishiro sentiu as mudanças físicas e mentais de Yanagihara, enquanto Koku sentiu o fluxo de chakra de Yanagihara. Suas tarefas estavam claramente divididas, e eles observavam enquanto discutiam e especulavam. Ambos eram ninjas do tipo ninjutsu e conheciam a liberação de relâmpagos, então seu progresso foi muito tranquilo. Quando Takumi e seu oponente determinaram o vencedor, Ishiro já havia compreendido completamente esse ninjutsu. Para sua agradável surpresa, embora Yanagihara seguisse o caminho do nintaijutsu, aprimorando o taijutsu com a liberação de relâmpago, ele também conhecia ninjutsu. Durante a batalha, ele também utilizou 2 ninjutsus de nível C com liberação de relâmpago que Ishiro e seu companheiro desconheciam. Embora cada um tenha sido usado apenas uma vez, como esses 2 ninjutsu não eram muito difíceis, Ishiro e Koku sentiram que sua tentativa de aprendê-los por observação foi bastante bem sucedida. A batalha entre Takumi e Yanagihara terminou com a derrota de Takumi. Embora a liberação de relâmpago de Yanagihara não tivesse atingido o nível da técnica de cintilação corporal da liberação de relâmpago, como um ninja de taijutsu, embora não fosse tão rápido quanto Takumi, ele tinha a capacidade de revidar. Além disso, o nintaijutsu e a liberação de relâmpagos aumentaram as opções táticas de Yanagihara, e no final, Yanagihara ainda superou Takumi por uma margem. Embora Yanagihara tenha derrotado Takumi em um mano a mano, como a segunda rodada do exame foi uma atividade de equipe de 3 pessoas, a equipe de Yanagihara ainda falhou. Isso ocorreu porque após a derrota de Takumi, Shinya Matsutani e Ogura Saki vieram em seu socorro. Mas os 2 companheiros de equipe de Yanagihara perderam a capacidade de se mover e foram julgados pelos fiscais como desclassificados da competição. Ishiro ficou bastante arrependido com isso. Ele queria ver se Yanagihara teria outras performances surpreendentes nas partidas individuais. O segundo exame terminou rapidamente. O ninja da pedra não organizou nenhuma luta preliminar como Konoha, mas em vez disso, avançou diretamente todos os candidatos que passaram na segunda rodada, preparando-os para a terceira rodada de exames um mês depois. Após as 2 primeiras rodadas eliminatórias, 2 equipes de ninja de Komo avançaram com sucesso. Infelizmente, seu competidor cabeça de chave Yanagihara foi alvo do discípulo de Ishiro e eliminado prematuramente. Os ninjas da areia tiveram uma jornada mais tranquila do que os ninjas das nuvens. 4 equipes entraram na rodada final. Outras vilas, como a Terra da Chuva e a Terra dos Rios, tiveram uma equipe avançando cada. Quanto ao ninjas da grama, ninja da cachoeira e outros, todos foram eliminados. Na verdade, houve alguma manipulação nos bastidores por parte dos fiscais nisso. Ono aqui estava disposto a dar alguma dignidade a Anzo e Nagato, mas não necessariamente se importava com o ninja da grama e o ninja da cachoeira. Naturalmente, os últimos foram os ninja da pedra. 6 equipes de ninja da pedra entraram na terceira rodada. Um total de 14 equipes, 42 examinandos, participariam do confronto final. Esta foi a sugestão de Ishiro, realizar o máximo de partidas possível para as finais, construir um local maior e também vender alguns ingressos. Os ninjas e civis da Vila de Pedra receberiam um certo desconto, e os civis do País da Terra também teriam um desconto. A competição seria dividida em 3 dias. O primeiro dia teria 21 partidas, eliminando metade. O segundo dia teria 10 partidas, eliminando 10 pessoas. No último dia, 11 pessoas permaneceriam, competindo em 3 ou 4 rodadas para determinar o vencedor final. Durante esse período de um mês, o ninja da pedra alocaria um pequeno campo de treinamento para os ninjas de outras vilas cujos candidatos se classificassem para a rodada final, permitindo que eles treinassem.
Os ninjas eliminados, no entanto, seriam conduzidos de volta às suas aldeias pelos supervisores antes do previsto. Isso incluía os muitos candidatos reprovados do grupo Ninja da Areia. Desta vez, os ninjas da areia enviaram um contingente relativamente grande. Embora 4 equipes tenham avançado para a final, muitas outras foram eliminadas. Os exames Chunin conjuntos não eram mais relevantes para esses fracassos. Eles precisavam retornar à sua aldeia o mais rápido possível para cumprir missões. E o grande contingente de retorno do Ninja da Areia imediatamente chamou a atenção do usuário da liberação de tempestade do Ninja da Nuvem, Tanimoto Naoto. Capítulo 212. Ao saber que a maioria dos ninjas da areia retornaria à sua vila, Tanimoto Naoto imediatamente reuniu todos os Junins enviados pela Vila da Nuvem. Incluindo o próprio Tanimoto Naoto, havia um total de 7 Junins, 2 dos quais eram Junins de elite. O objetivo da Vila da Nuvem ao chegar à Vila de Pedra sempre foi claro, o Byakugan. Assim, Tanimoto Naoto não precisou mobilizá-los muito. O grupo rapidamente chegou a um consenso. Um Jounin levaria os candidatos reprovados de volta à vila, enquanto o outro, um Jounin recém-promovido e mais fraco, ficaria para cuidar das 2 equipes que haviam avançado. Os outros 5 iriam emboscar e matar os ninjas da areia. Ao contrário dos ninjas da nuvem, os ninjas da areia tinham vindo genuinamente para participar da competição. Entre eles, além do Jounin de elite que liderava a equipe desta vez, havia apenas um outro Jounin, e que Jounin definitivamente permaneceria na Vila de Pedra para acompanhar o avanço das equipes Genin. Portanto, o contingente de retorno dos ninjas da areia teria apenas um Jounin de elite, os demais seriam Genin ou Chunin. Tanimoto Naoto estava confiante de que, liderando um Jounin de elite e 3 Junins, conseguiria completar facilmente a missão de emboscada. Na mente de Tanimoto Naoto, a única preocupação era: os ninjas da areia, em desespero, destruiriam o Byakugan. No dia seguinte ao término do exame de sobrevivência na selva, os ninjas da areia e da nuvem embarcaram sucessivamente em suas respectivas jornadas de volta às suas aldeias. No entanto, o grupo de 5 homens de Tanimoto Naoto rapidamente se separou da equipe após deixar a Vila de Pedra. Naquela época, uma reunião de alto nível estava sendo realizada na Vila de Pedra. O primeiro item da pauta para discussão era quais figuras importantes seriam convidadas para as finais do exame Chunin. Ikura disse: o Kazekage ou o Daimyo do País do Vento ainda deve ser convidado. A possibilidade de nos aliarmos ao País do Vento não é pequena, e este exame Chunin é uma boa oportunidade. Onoki assentiu e disse: o Daimyo do País do Vento está se inclinando para nós, e a situação da Vila da Areia não é muito boa. O País do Vento é de fato um aliado em potencial. Após uma pausa, Onoki acrescentou: a recuperação da uma cauda pela Vila da Areia está progredindo bem? Saka balançou a cabeça e disse: de acordo com informações da inteligência, o paradeiro de uma cauda foi descoberto, mas a Vila da Areia ainda não se mexeu. Estima-se que estejam procurando um Jinchuriki adequado. Ao ouvir isso, Ishiro calculou mentalmente. Naquele momento, ele não sabia se Gaara já havia nascido. Se ele nem sequer havia sido concebido, era possível que a Vila da Areia não conseguisse encontrar um Jinchuriki adequado. Os olhos de Mei brilharam, e ela disse: enquanto os Jinchuriki de uma cauda não formarem força de combate, a possibilidade da Vila da Areia se aliar a nós é ainda maior. Isso era fácil de entender. A Vila da Areia, tendo perdido sua besta com cauda, uma arma de guerra, estava, na verdade, muito insegura. Naquela época, a Vila da Areia temia muito entrar em guerra com outras grandes potências, e a melhor maneira de evitá-la era formar uma aliança, encontrar um aliado confiável. Originalmente, a Vila da Areia podia escolher entre Konoha e Wagakure, mas a Vila da Areia e Konoha haviam acabado de travar uma grande guerra, e o ódio entre elas era profundo. Portanto, dentro da Vila da Areia, vários ninjas estavam inclinados a avançar e recuar junto com Iwagakure. Então vamos convidar o Daimyo do País do Vento e o Kazekage. Além deles, devemos convidar o Daimyo do País do Relâmpago e o Raikage? Onoki perguntou novamente. Saka disse: acho que devemos esquecer. Os ninjas da nuvem não estavam muito entusiasmados com os exames Chunin conjuntos, para começo de conversa, e agora seu único competidor classificado foi reprovado. O Raikage definitivamente vai perder prestígio, é melhor não piorar a situação dele. Ishiro concordou profundamente. Era melhor manter distância daqueles brutos. A queima-roupa, se o terceiro Raikage lançasse um ataque furtivo descaradamente, até Onoki estaria em perigo. Os altos funcionários rapidamente chegaram a um consenso sobre o assunto: não convidar o Daimyo da Terra do Relâmpago e o Raikage. Em seguida, por sugestão de Ishiro, Yaiko e seus 2 companheiros também foram convidados. Com a presença de Ishiro, a possibilidade de Iwagakure se aliar aos ninjas do rio, o grupo de Yaiko, era muito alta. Quanto a Anzo, ninguém o mencionou. Essa pessoa era muito perigosa. Se ele liberasse veneno na Vila de Pedra, um número desconhecido de ninjas da Pedra e civis morreriam. Ninguém queria correr esse risco. O primeiro item da pauta foi concluído e a reunião passou para o próximo item. Há algum movimento dos ninjas da nuvem retornando para sua vila? Onoki olhou para Ishiro. Ishiro assentiu e disse: Koku e eu confirmamos pessoalmente que Tanimoto Naoto, liderando um Jounin Elite de Kumo e 3 Junins, deixou o grupo principal. Onoki assentiu. Ainda estava confiante no reconhecimento do Byakugan. Para garantir, você e Ikura vão juntos ficar de olho nos ninjas da areia. Não deixem os ninjas da nuvem jogarem a culpa em nós. Ikura e Ishiro concordaram com a cabeça. Então Onoki perguntou a Ishiro sobre seus ganhos durante o exame Chunin. Ishiro disse: durante este exame, o foco de Koku e meu estava na liberação de relâmpagos. Desta vez, obtivemos de 3 a 5 jutsus de liberação de relâmpagos de nível C dos ninjas da nuvem, mas estes ainda exigirão alguns dias de experimentação. Após uma pausa, Ishiro continuou: além disso, há outro ganho. Meu desenvolvimento da liberação de relâmpago pode dar mais um passo à frente.
No entanto, por enquanto, é apenas uma ideia. A pesquisa e o desenvolvimento específicos do ninjutsu ainda exigirão que eu dedique tempo à exploração. Ao ouvir as palavras de Ishiro, os outros ficaram um tanto animados. Saka falou primeiro. 5 jutsus de liberação de relâmpagos de nível C. Então o Byakugan pode ser usado assim? Parece que teremos que realizar mais exames Chunin no futuro. Mei balançou a cabeça e disse. É difícil obter qualquer ninjutsu avançado apenas com um genin participando do exame. Onoki também franziu a testa. Eles não poderiam realizar os exames Jounin, isso não era realista. Os Jounins eram uma força capaz de se manter em qualquer vila, e a informação sobre eles era muito importante. Ninguém estava disposto a exibir as habilidades de seus Jounins diante do público. Pelo menos descobrimos uma utilidade importante para o Byakugan. No futuro, se recebermos informações sobre batalhas envolvendo ninjas de outras vilas, podemos providenciar para que ninjas portadores do Byakugan coletem informações sobre ninjutsu com antecedência, disse Ishiro. Por exemplo, desta vez, com 2 Jounins da elite da nuvem e 3 Jounins atacando juntos, eles definitivamente usarão ninjutsu em larga escala. Esta é a nossa chance. Onoki assentiu e disse, isso mesmo. Desta vez Koko ainda o acompanhará. Mas você deve garantir a segurança do Byakugan. Sim, Ishiro concordou prontamente. Ikura então perguntou a Ishiro. Ishiro, a ideia para o desenvolvimento do ninjutsu de liberação de relâmpago que você acabou de mencionar é de nível A? Ishiro disse, isso mesmo. É uma versão aprimorada da minha liberação de relâmpago de rank A anterior. Embora ambas sejam de rank A, esta será uma liberação de relâmpago de ataque de longo alcance e alvo único. Onoki e os outros ficaram muito surpresos. Mei disse, Ishiro, você está desenvolvendo outro ninjutsu de nível A? E é um ninjutsu de ataque com atributo relâmpago? Não era de se admirar que todos estivessem surpresos. Ishiro havia desenvolvido muitos ninjutsus novos ao longo dos anos. Só o nível A incluía técnica de corte com água, Rasengan, método de estimulação de liberação de raios e Shidori. Agora também haveria o Shidoshi Nagashi. Ishiro sozinho havia contribuído com 5 ninjutsus de rank A, 3 dos quais eram de liberação de relâmpago. Isso fez com que os outros oficiais de alto escalão achassem aquilo inacreditável. A maior parte do ninjutsu de Iwagakure foi contribuída por diversas famílias e ninjas na fundação da vila. Nas décadas seguintes, os predecessores de Iwagakure o desenvolveram e complementaram lentamente, resultando no atual acervo de ninjutsu. Mas ninguém jamais havia desenvolvido ninjutsu de nível A com tanta frequência quanto Ishiro. Isso fez Onoki pensar subconscientemente no segundo Hokage de Konoha. Aquele era um verdadeiro gênio no ninjutsu, do ninjutsu de espaço-tempo ao ninjutsu da alma, com vários jutsus proibidos surgindo infinitamente. Pode-se dizer que o segundo Hokage enriqueceu enormemente a ostentação dos ninjas. O atual Ishiro ainda estava longe de ser comparável a Tobirama Senju, mas isso não importava. Ishiro ainda era jovem e seu futuro era longo. Onoki já estava começando a imaginar um futuro maravilhoso onde Iwagakure, assim como Konoha, desenvolveria vários jutsus proibidos um após o outro. Depois de um tempo, Onoki disse, Ishiro, de agora em diante, a vila lhe concederá acesso a todos os ninjutsu de nível A e permitirá que você consulte todos os pergaminhos secretos de nível A. Vendo as expressões de surpresa nos rostos de Ishiro e dos outros, Onoki explicou. Desenvolver ninjutsu requer uma vasta experiência, incluindo vários ninjutsus e conjecturas desenvolvidas por predecessores. O nível de desenvolvimento de ninjutsu de Ishiro é sem precedentes na vila. Leia mais materiais, aprimore seu conhecimento e então, se esforce para desenvolver mais ninjutsus novos para fortalecer a base da vila. Ouvindo a explicação de Onoki, Ikura, Saka e Mei olharam para Ishiro com olhos brilhantes. Porque há poucos dias, Ishiro adicionou o ninjutsu de nível S ao acervo de ninjutsu de Iwagakure, Shinra Tensei. Embora o Shinra Tensei não tenha sido desenvolvido por Ishiro, mas sim aprendido com Nagato, ainda era um ninjutsu de nível S, perfeitamente adequado para enriquecer a base de Iwagakure. Ishiro ficou sem palavras. Ele realmente queria dizer, você está pensando demais. Todos os ninjutsu que desenvolvo têm modelos. A técnica de corte com água foi aprendida com Jiraiya e Tobirama Senju na obra original, o Rasengan foi copiado completamente de Naruto na obra original, o Shidori foi aprendido com Kakashi na obra original, e até mesmo o Shidori Nagashi, ainda não totalmente desenvolvido, foi aprendido com Sasuke na obra original. Mas os outros não sabiam disso. Só sabiam que Ishiro aprendeu o Rasengan depois de vê-lo uma vez e que também havia preenchido um pouco o grande fosso que era a liberação de relâmpagos em Iwagakure. No entanto, independentemente disso, poder visualizar todos os ninjutsu de rank A e pergaminhos secretos de rank A de graça foi uma coisa boa para Ishiro. Após a reunião, devido à urgência, Ishiro não foi assistir ao ninjutsu. Em vez disso, ele e Ikura, juntamente com Koku e o Zambu que guardavam o Byakugan, deixaram a vila para perseguir o contingente ninja da areia que retornava. Nesse momento, o grupo de Tanimoto Naoto, que havia partido antes de Ishiro e os outros, já havia alcançado o time dos ninjas da areia. Acontece que a preocupação de Onoki sobre os ninjas da nuvem incriminarem Iwagakure era infundada. Representar ninjas da pedra dentro do país da terra era algo muito fácil de expor, porque os ninjas da nuvem definitivamente adotariam uma tática de batalha rápida, e os ninjas da pedra tinham a vantagem de jogar em casa. Se Iwagakure realmente quisesse agir, eles definitivamente não enviariam apenas 5 Junins, nem teriam pressa em recuar. Então, depois de pensar um pouco, Tanimoto Naoto e seu grupo escolheram imitar os ninjas de Konoha. Assim como quando Ishiro foi ao campo de batalha da Terra dos Redemoinhos, o grupo de Tanimoto Naoto se disfarçou de Anbu de Konoha. Tendo alcançado a equipe ninja da areia logo no início, Tanimoto Naoto não tinha pressa em agir.
Como a equipe ninja da areia se movia relativamente devagar e ainda estava bem perto da vila de pedra, qualquer ataque ali poderia ser facilmente descoberto pelos ninjas da pedra que passassem por ali. Na mente de Tanimoto Naoto, revelar sua identidade era uma questão pequena, mas perder o Byakugan era algo grande, ele não queria correr o risco. Então, quando Ishiro e seu grupo, com a ajuda do Byakugan, alcançaram o time ninja da areia, Tanimoto Naoto ainda não havia feito nenhum movimento. Encontrei os ninjas da areia. Eles estão uns 2 quilômetros à nossa frente. Goku, com seu Byakugan ativado, olhou para frente em direção a Ishiro e aos outros. Então virou a cabeça para olhar para frente à esquerda e disse: os ninjas da nuvem também estão lá. Parece que ainda não fizeram nenhum movimento. Ikura pensou por um momento e disse: Tanimoto Naoto provavelmente quer se afastar da vila. Mantenha distância, continuaremos a segui-lo. Ishiro naturalmente não tinha objeções. O grupo diminuiu o ritmo e seguiu silenciosamente os dois grupos. De qualquer forma, com o Byakugan, eles não tinham medo de despistá-los. Depois de mais ou menos meio-dia, quando o contingente ninja da areia deixou o coração da terra, mas ainda não havia chegado à fronteira, os ninjas da nuvem fizeram seu movimento. O primeiro a notar a normalidade foi Goku. Os ninjas da nuvem estão se aproximando rapidamente dos ninjas da areia. Eles estão prestes a fazer um movimento. Ishiro disse: vamos subir também. Primeiro, vamos observar de perto os jutsus dos ninjas da nuvem. Ikura também assentiu. Ele também queria ver como Ishiro e os outros usavam o Byakugan para aprender ninjutsu secretamente. Assim, o grupo de Ishiro, que o seguia cuidadosamente a vários quilômetros de distância, acelerou de repente, aproximando-se finalmente dos ninjas da areia a cerca de 500 metros. Capítulo 213. Ao se aproximar dos 500 metros, Ishiro ativou o ninjutsu sensorial. Essa distância não era adequada para o olho da mente. O olho da mente de Ishiro tinha, no momento, um alcance de percepção efetivo de pouco mais de 200 metros. No entanto, depois de um tempo, Ishiro e Goku franziram a testa. Era longe demais. Fosse ninjutsu sensorial ou Byakugan, nenhum dos dois conseguia captar com precisão o fluxo de chakra dos ninjas da nuvem distantes. Principalmente o ninjutsu sensorial de Ishiro. Ser capaz de rastrear alvos em movimento em alta velocidade a 500 metros de distância já era muito bom. Querer aprender ninjutsu secretamente àquela distância era uma piada. O Byakugan de Goku também não conseguia ver claramente os caminhos do fluxo de chakra dos ninjas da nuvem a tal distância. Pode-se dizer que ele conseguia ver superficialmente, mas não conseguia distinguir os detalhes mais sutis. Desamparado, Ishiro olhou para Ikura e perguntou: podemos chegar mais perto? Depois de pensar por um momento, Ikura disse: nós podemos. Não que Ikura e Ishiro fossem imprudentes, mas sim que estavam suficientemente confiantes na força do seu próprio grupo. Mesmo que os ninjas da nuvem e da areia à frente se unissem, não seriam páreo para o grupo de Ishiro. Então, mesmo que eles acidentalmente revelassem sua posição enquanto se aproximavam secretamente do inimigo, Ishiro e sua equipe não sofreriam nenhuma perda. Neste momento, a atenção dos ninjas da nuvem estava totalmente focada nos ninjas da areia, e eles não perceberam os ninjas da pedra se aproximando a cerca de 100 metros do outro lado. Tudo bem, é isso. Não podemos ir mais longe, Ikura interrompeu Ishiro e Goku, que ainda queriam avançar. Ishiro e Goku trocaram um olhar e então concentraram sua atenção nos ninjas da nuvem. Como de costume, Ishiro usou ninjutsu sensorial e seu olho da mente para sondar a energia espiritual e as reações físicas dos ninjas da nuvem, enquanto Goku usou seu Byakugan para observar seus caminhos de fluxo de chakra. A segunda pessoa da esquerda para a direita, essa pessoa é um usuário da liberação de relâmpago. Parece que ele está se preparando para lançar um ninjutsu. Vamos observá-lo primeiro. O ninjutsu sensorial de Ishiro conseguia determinar o atributo de chakra de um inimigo, então ele imediatamente avaliou os 5 ninjas da nuvem. Goku reconheceu e também focou sua atenção naquele ninja da nuvem de liberação de relâmpagos. Depois de um tempo, o ninja da nuvem lançou o primeiro ninjutsu enquanto se aproximava dos ninjas da areia. Liberação de relâmpagos, jutsu dos 4 pilares. Quando o ninja da nuvem lançou a liberação de relâmpago, 4 pilares gigantes apareceram imediatamente ao redor do contingente ninja da areia, com fortes flutuações de chakra da liberação de relâmpago neles. Ishiro naturalmente sentiu a cena imediatamente. Enquanto voltava sua atenção para os 4 pilares imbuídos da violenta liberação de relâmpagos, ele também ficou chocado com o gesto grandioso dos ninjas da nuvem. Os ninjas da nuvem estavam tentando aniquilar todos os ninjas da areia? Vale ressaltar que, embora o lado da areia tivesse apenas um Jounin de elite e os demais fossem Chunin e Genin, eles tinham a vantagem numérica. Havia 15 esquadrões completos na equipe ninja da areia, ou seja, 60 pessoas. Embora em um confronto frontal essas 60 pessoas pudessem não ser páreo para os 5 Jounin de Kumo, a possibilidade de deixar 1 ou 2 Jounin para trás ainda era muito alta. Simplificando, seria fácil para os ninjas da nuvem derrotar os ninjas da areia, mas aniquilar todos eles? Isso seria subestimar demais os ninjas da areia. Mas a cena seguinte fez Ishiro se maravilhar com a engenhosidade das táticas dos ninjas da nuvem. Embora a liberação de relâmpago de Hankia lançada pelo Jounin da nuvem fosse poderosa, quando dispersa entre mais de 60 ninjas da areia, não necessariamente mataria muitos. Mesmo que eles tivessem a iniciativa, não foi suficiente para garantir a vitória com um único movimento. Entretanto, a reação subsequente dos ninjas da areia fez Ishiro entender as intenções dos ninjas da nuvem. O Jounin de elite da areia, chamado Yuma, ao sentir o inimigo se aproximando rapidamente e lançar um ninjutsu, não optou por contra-atacar imediatamente.
Em vez disso, usou uma liberação de vento de Hankia para destruir 2 dos pilares. Originalmente, os 4 pilares eram como um campo de relâmpagos, capaz de cobrir toda a área onde os ninjas da areia estavam localizados com a liberação de relâmpagos. Mas com a perda de 2 pilares, toda a liberação de relâmpagos se concentrou entre os 2 pilares restantes. Dessa forma, o corpo principal dos ninjas da areia não seria atacado por esse ninjutsu de Hankia. Mas o preço dessa jogada foi alto demais. Pode-se dizer que Yuma trocou sua melhor oportunidade de contra-ataque por este único golpe para proteger todos os seus subordinados. Ishiro imaginou que esse era precisamente o objetivo dos ninjas da nuvem. O contra-ataque de um Jounin de elite era aterrorizante, mas se o oponente se concentrasse em proteger seu próprio povo desde o início, a possibilidade de baixas do seu próprio lado seria muito menor. Com certeza, mais da metade dos ataques subsequentes dos ninjas da nuvem foram direcionados a Yuma. Apenas 2 Jounin estavam usando o ninjutsu de grande área para interferir nos 60 Chunins e Genins de Suna. E Yuma, por ter escolhido a tática errada no início e perdido a iniciativa, tornou-se alvo de Tanimoto Naoto e outro Jounin de elite, além de um Jounin mais forte. Logo, ele caiu em completa desvantagem, incapaz até mesmo de encontrar uma oportunidade para lançar um ninjutsu. Vendo que a situação não estava certa, Yuma gritou: "Todos se espalhem-se e recuem." Vendo isso, os Chunin e os Genin perceberam que não poderiam mais salvar seu superior. Eles recuaram um após o outro e rapidamente se dispersaram em pequenos grupos, rumo à Terra do Vento, vindos de mais de 10 direções. Apenas Yuma e os corpos de alguns companheiros afetados pelo ninjutsu de grande área foram deixados para trás. Os ninjas da nuvem não os perseguiram, apenas lançaram uma liberação de relâmpago de nível B, um gesto simbólico para afastar os ninjas da areia em fuga. Então, o grupo começou a sitiar Yuma. Nesse ponto, 5 estavam cercando um. Para impedir que Yuma contra-atacasse, os ninjas da nuvem já haviam diminuído um pouco o ritmo e não estavam mais lançando ninjutsu. Ishiro, agora ocioso, cutucou Ikura ao seu lado com o cotovelo e disse: "Ikura, devemos salvar os ninjas da areia?" Ikura ficou atordoado pensando: "Não estamos aqui para assistir ao espetáculo? E talvez aprender um pouco de ninjutsu às escondidas?" As coisas estavam indo bem. Por que você mudou de ideia de novo? Mas pensando bem, não seria esta uma oportunidade de se aproximar dos ninjas da areia? Se pudessem expor o que os ninjas da nuvem estavam fazendo com a areia, os ninjas da areia, tendo conquistado um inimigo sem motivo, teriam ainda mais chances de escolher uma aliança com Iwagakure. Pensando nisso, Ikura usou a técnica de cintilação corporal para sair do seu lugar, e então o jutsu de liberação de água de grande área atacou as 6 pessoas envolvidas na batalha. Ikura agiu rapidamente. Embora os ninjas da nuvem tivessem percebido a enorme flutuação de chakra com antecedência, era tarde demais para lançar um ninjutsu para interceptá-lo. Além disso, embora Ikura tenha lançado um ninjutsu de nível B, seu poder não era de forma alguma inferior ao de um de nível A. Mesmo que os ninjas das nuvens quisessem bloqueá-lo, não seria fácil. Os jutsus dos ninjas das nuvens não eram conhecidos pela defesa. Mesmo assim, Ikura só se absteve de usar um ninjutsu de Hankia porque considerou que o Jounin Elite de Suna Yuma também estava dentro da área de cobertura do ninjutsu e temia danos colaterais excessivos. Assim, diante da crescente liberação de água, os ninjas da nuvem relutantemente escolheram se dispersar e fugir. Originalmente, os ninjas da nuvem pensaram em se reagrupar após se dispersarem para matar o recém-chegado. Mas eles rapidamente abandonaram a ideia porque todos reconheceram a identidade de Ikura. No momento em que Tanimoto Naoto viu Ikura, seu coração afundou. Ikura já havia provado sua força próxima ao nível de um Kage na Terceira Grande Guerra Ninja. E mais de meio ano havia se passado desde o fim da guerra. Tanimoto Naoto acreditaria se alguém dissesse que Ikura havia alcançado o nível de um Kage. Sem qualquer hesitação, Tanimoto Naoto imediatamente deu a ordem, retirada. Mas como Ikura poderia deixá-lo fazer o que queria? Lembrado por Ishiro, ele sabia que precisava expor a identidade dos ninjas da nuvem naquele dia. E para expor os ninjas da nuvem, a melhor maneira era deixá-los para trás. Liberação de terra, inversão da terra. Ishiro, ao longe, se assustou. Este era o único ninjutsu de nível S que Ikura dominava. Provavelmente ainda não havia aprendido completamente seu segundo ninjutsu de nível S e esta deveria ser a primeira vez que Ikura usaria um ninjutsu de nível S em combate real. O processo de conjuração de um ninjutsu de nível S não era rápido. Se Tanimoto Naoto e seu grupo tivessem interferido, Ikura poderia não ter conseguido conjurá-lo. Mas eles optaram por recuar diretamente, então Ikura concluiu a conjuração com sucesso. Após Ikura terminar os selos de mão, ele bateu as mãos no chão. Então, na área onde os ninjas das nuvens estavam, a cerca de 700 ou 800 metros de Ikura, toda a terra num raio de cerca de 1 quilômetro afundou e se agitou repentinamente, soterrando diretamente os 5 Junins das nuvens. Embora os ninjas da nuvem tivessem recuado alguma distância enquanto Ikura formava selos de mão, o alcance do ninjutsu de nível S, inversão da terra, era muito vasto. A distância que eles recuaram estava longe de ser suficiente para alcançar uma posição segura. E na percepção de Ishiro, a localização original do grupo ninja da nuvem estava diretamente coberta por uma quantidade enorme de chakra. E nenhuma outra fonte de chakra podia mais ser sentida. Quando tudo se acalmou e o chakra de Ikura se dispersou, apenas Tanimoto Naoto, com as flutuações de chakra bastante enfraquecidas, permaneceu dentro da área coberta pelo ninjutsu. Ishiro engoliu em seco. Tanto poder. Naquele momento, os ninjas da nuvem não estavam completamente reunidos, mas relativamente dispersos, com a maior distância entre eles sendo de cerca de 500 metros. E o mais distante de Ikura estava a quase 1 quilômetro de distância. Mas no final todos foram soterrados por um único movimento de Ikura. Apenas Tanimoto Naoto, confiando em sua Kekkei Genkai de liberação
liberação de tempestade, rompeu o selo de chakra de cura do subsolo e saiu correndo. Embora o Tanimoto Naoto que avançou estivesse cercado pelo chakra da liberação de tempestade, suas reservas de chakra já estavam no limite, e seu corpo estava coberto de feridas de vários tamanhos. Para um Jounin de elite, era possível dizer que ele já havia perdido sua habilidade de combate. Não muito longe, Yuma, igualmente chocado com Ikura, ficou ainda mais surpreso ao ver a liberação da tempestade de Tanimoto Naoto. Ele exclamou, liberação da tempestade. Você é Tanimoto Naoto da Vila das Nuvens? Tanimoto Naoto sorriu amargamente, sabendo que estava acabado hoje. Não só não conseguirá obter o Byakugan, como também expora sua identidade, tornando desnecessariamente os ninjas da areia um grande inimigo para a Vila das Nuvens. Embora o País do Vento e o País do Relâmpago não fossem adjacentes, ganhar uma grande vila oculta como inimiga sem motivo era algo que a Vila das Nuvens não podia se dar ao luxo de fazer. Então Tanimoto Naoto fez um esforço final dizendo, Iwagakuri também gostou do Byakugan nas mãos dos ninjas da areia? Ele queria semear a discórdia no último momento. Contanto que Iwagakuri e Tsunagakuri também se confrontassem, a Vila das Nuvens não precisaria se preocupar com Konoha como um grande inimigo. Mesmo que outros países tivessem disputas ocasionais, elas nunca se transformariam em uma guerra em larga escala. E na mente de Tanimoto Naoto não importava o motivo de Ikura ter aparecido ali, assim que ele ouvisse sobre o Byakugan, ele definitivamente atacaria Yuma. Enquanto Yuma morresse, não haveria testemunhas de sua emboscada aos ninjas da areia. Mas uma cena que surpreendeu Tanimoto Naoto ocorreu. Ao ouvir suas palavras, Ikura, que deveria estar surpreso, não demonstrou nenhuma mudança na expressão, mas Yuma ficou extremamente atonita. Byakugan? De onde surgiu um Byakugan? Ikura sorriu e disse, o Byakugan já está em nossas mãos. Aqueles ninjas desonestos queriam negociar com os ninjas da areia, mas nós o interceptamos. Ikura pensou nisso de repente após ouvir as palavras de Tanimoto Naoto, aproveitando a oportunidade para legitimar a aquisição do Byakugan por Iwagakuri. No futuro, todo mundo ninja saberia que Iwagakuri obteve o Byakugan de ninjas rebeldes. Quanto a como esses ninjas rebeldes obtiveram o Byakugan, ou se mataram o chefe do clã Hyuga, isso não tinha nada a ver com Iwagakuri. Após Tanimoto Naoto ouvir as palavras de Ikura, ele não conseguiu mais manter sua liberação de tempestade e cuspiu um bocado de sangue. Sua raiva era tanta que ele se agravou. Então, ele se arriscou a ofender os ninjas da areia e lutou com unhas e dentes, apenas para Iwagakuri já ter colhido os benefícios? Claro, Ikura não deixaria passar uma abertura tão grandiosa de Tanimoto Naoto. Liberação da terra, lanças da terra em ascensão. Um após o outro, espinhos de terra emergiram sob os pés de Tanimoto Naoto. O gravemente ferido Tanimoto Naoto se esquivou às pressas, mas só evitou 3 antes de sua coxa ser perfurada pela 4ª lança de terra. Então Ikura usou a técnica de cintilação corporal para se aproximar de Tanimoto Naoto, nocauteá-lo e capturá-lo. Capítulo 214. Somente depois que Ikura capturou Tanimoto Naoto ele teve tempo de se comunicar com Yuma, o Jounin da elite da areia. Yuma não estava em boas condições. Tendo sido cercado por 5 pessoas, uma grande quantidade de sua energia e chakra já havia sido consumida, e os ferimentos sofridos durante a batalha não foram leves. Mais tarde, ao enfrentar o jutsu de liberação de água de grande alcance que Ikura usou para resgatá-lo, ele foi o único atingido. Então, Yuma precisava urgentemente de tratamento médico, mas as condições no local claramente não permitiam, e Yuma não confiava totalmente em Ikura. Ikura também sabia o que Yuma estava pensando, então não explicou. Em vez disso, ele primeiro resgatou os ninjas da nuvem enterrados pelo ninjutsu de nível S do subsolo, confirmou suas identidades na frente de Yuma e então entregou Tanimoto Naoto capturado a Yuma. Por meio desse método, Ikura demonstrou que Iwagakuri não nutria má vontade por Tsunagakuri. Ikura também expressou a disposição de Iwagakuri de se aliar a Tsunagakuri para resistir conjuntamente a Konoha e Komogakuri. Yuma aceitou a boa vontade de Iwagakuri e prometeu transmitir a intenção deste de se aliar ao 4º Kazekage. Em seguida, recusou o convite de Ikura para retornar a Iwagakuri para se recuperar, insistindo em levar Tanimoto Naoto de volta imediatamente para a Vila da Areia. Ele realmente precisava levar a notícia do ataque de Tanimoto Naoto de volta para a vila o mais rápido possível. E as informações que Tanimoto Naoto mencionou sobre o Byakugan também eram uma informação importante. Somente depois que Yuma saiu com Tanimoto Naoto, Ishiro e os outros saíram de seu esconderijo. Olhando na direção da Terra do Vento, Ishiro sentiu um certo arrependimento. Tanimoto Naoto era um usuário da liberação de tempestade, e a próxima escolha de Kekkei Genkai de Ishiro provavelmente seria a liberação de tempestade. Se ele pudesse ter trazido Tanimoto Naoto de volta para a vila e interrogado-o minuciosamente, Ishiro poderia ter ganhado alguma coisa. Mas Ishiro também sabia que aliar-se a Tsunagakuri era um assunto importante, e o cativo Tanimoto Naoto era a melhor garantia de boa vontade. Embora tenha sido confirmado que os ninjas da nuvem emboscaram os ninjas da areia, isso se deu apenas pela perspectiva de Yuma como um Jounin de elite. Sua influência na Vila da Areia ainda não era suficiente para decidir a direção estratégica da vila. A oposição poderia questionar diretamente as palavras de Yuma. Mas se Tanimoto Naoto fosse trazido de volta, Tsunagakuri teria que considerar como responder à provocação de Komogakuri. Vendo Ishiro ainda olhando na direção da Terra do Vento, Ikura sorriu e disse, bem, quais foram os ganhos hoje? Ishiro retraiu o olhar e balançou a cabeça, dizendo, os ganhos não foram significativos.
A distância era muito grande, e embora os ninjas da nuvem usassem vários jutsus de liberação de relâmpagos, cada um foi usado apenas uma vez. Embora tenhamos algumas especulações sobre esses ninjutsus, é impossível concluir seu desenvolvimento. Além disso, os ninjas da nuvem usaram ninjutsu de nível A e B desta vez. Esses ninjutsus são muito complexos, sem observá-los dezenas de vezes, é impossível aprendê-los por observação. É claro que se pudéssemos observá-los de perto, menos observações seriam necessárias, mas isso é impossível. Ao ouvir as palavras de Ishiro, Ikura também sentiu um certo arrependimento, mas, depois de pensar um pouco, deixou para lá. Se fosse tão fácil aprender ninjutsu de nível B e A, seria exagero. Era preciso saber que mesmo com um método de treinamento completo, o ninja teria que gastar muito tempo praticando para aprender um ninjutsu de nível B. Vamos voltar para a vila primeiro, disse Ikura, sem pensar mais no assunto. Ishiro assentiu, olhou mais uma vez na direção em que Yuma havia saído e então seguiu Ikura de volta para a vila. Após retornar à vila, Ishiro, aproveitando o mês ou mais restante antes da terceira rodada dos exames Chunin conjuntos, começou a praticar a atualização do Chidori. Embora, estritamente falando, o método de estimulação de liberação de relâmpagos, o Chidori e o Chidori Nagashi não fossem ninjutsu de nível A desenvolvidos pelo próprio Ishiro. Mas nesse processo de meio aprendizado e meio desenvolvimento, o domínio de Ishiro na liberação de relâmpagos estava constantemente melhorando. Ishiro estimou que após concluir o treinamento de Chidori Nagashi, sua proficiência na liberação de relâmpagos estaria próxima dos requisitos para praticar a fusão de chakras. Ishiro poderia então prosseguir para a próxima etapa. Por isso, Ishiro programou seu treinamento de Jutsu Sábio para depois do terceiro exame Chunin. Claro, isso também levava em conta que o Jutsu Sábio era o maior segredo de Wagakure, e com muitos ninjas de outras vilas atualmente em sua vila, não era apropriado ser muito chamativo. No entanto, antes de desenvolver o Chidori Nagashi, Ishiro sentiu a necessidade de aprender os poucos ninjutsus de nível C que havia aprendido observando os ninjas da nuvem. Esse processo de aprendizado certamente ajudaria no desenvolvimento de sua liberação de relâmpago. Após a segunda rodada de exames, Iwagakure retornou à tranquilidade, mas várias outras grandes vilas escondidas não eram tão tranquilas quanto Iwagakure. Kumogakure não apenas despachou Tanimoto Naoto e seu grupo, mas o terceiro Raikage também posicionou uma unidade de apoio na área marítima perto do país da Terra. O líder da unidade de apoio era ninguém menos que o futuro quarto Raikage, A, e seu irmão mais novo, Killer Bee. A esperou que a força ninja principal de Como retornasse logo após participar dos exames Chunin conjuntos, mas esperou em vão por Tanimoto Naoto. Uma coisa era não ter obtido o Byakugan, mas eles nem sequer tinham informações precisas. O Jounin, que retornou com um grupo de genin, disse apenas que Tanimoto Naoto havia liderado uma equipe para emboscar os ninjas da areia. Originalmente havia sido combinado que Tanimoto Naoto os alcançaria após o sucesso, mas, embora ele tivesse reduzido a velocidade de deslocamento deles o máximo possível, ainda não havia esperado por Tanimoto Naoto. Andava de um lado para o outro inquieto pela pequena ilha, com todo o seu ser exalando uma aura de irritado. Ninguém mais ousava emitir um som, apenas o rap estranho de Killer Bee não cessava. Irmão idiota, ainda não entendeu, mano? Tanimoto Naoto com certeza está acabado, mano. O Byakugan se foi, o cara também, mano. Ah, já irritado, sentiu uma veia pulsar na testa ao ouvir isso. Deu um soco na cabeça de Killer Bee, interrompendo o rap. Depois de mais um tempo, A disse, volte para a aldeia. Ao ver-a finalmente desistir, os outros respiraram aliviados. Estavam esperando ali há vários dias. Somando-se a isso o tempo deliberadamente atrasado na estrada por aqueles que retornavam dos exames, Tanimoto Naoto já estava cerca de 5 dias atrasado. Todos sabiam que algo havia dado errado, só que ninguém ousava provocar A. Agora que A finalmente decidirá parar de esperar, todos sentiram uma sensação de alívio. A força opressiva de um indivíduo violento do nível Kage como A era imensa. Todos os ninjas da nuvem lançaram olhares gratos para Killer Bee. Foi graças a Killer Bee que A extravasou sua raiva. Ao contrário da inexplicável sensação de fracasso do lado dos ninjas da nuvem, os ninjas da areia primeiro experimentaram grande tristeza e depois grande alegria. Primeiro, um grande número de Chunin e Genin se dispersou e fugiu de volta para a Terra do Vento, trazendo a notícia de que o contingente que retornava dos exames Chunin conjuntos havia sido emboscado. Isso causou pânico entre os ninjas da areia, com muitos especulando se alguém os estava atacando, tentando provocar uma guerra. Afinal, a Vila da Areia estava se sentindo insegura naquele momento. Em guerras passadas, Tsunagakure foi a única que havia usado toda a sua força. Os Kage e Jinchuriki de Konoha e Kirigakure nem sequer participaram, enquanto Iwagakure e Komogakure ainda tinham um Jinchuriki que não haviam destacado. Só Tsunagakure havia jogado todas as suas cartas, e agora eles nem sequer haviam recuperado a uma cauda. Mas assim que o responsável pela fronteira de Suna transmitiu a notícia de volta para a aldeia por meios urgentes, estava fazendo alguns preparativos dentro de sua capacidade para uma possível guerra, e uma retornou, trazendo consigo Tanimoto Naoto capturado. O chefe do posto avançado não sabia se os superiores da aldeia, como ele, ficariam agitados e perderiam a face quando a notícia do retorno de Yuma chegasse até eles. De qualquer forma, embora se sentisse envergonhado, estava aliviado. Ele ficou aliviado por não ter sido Iwagakure quem atacou Tsunagakure desta vez. Ele temia que este exame Chunin conjunto fosse uma conspiração de Iwagakure. Se Iwagakure visasse Tsunagakure, havia uma alta probabilidade de uma guerra eclodir. Os dois países eram praticamente vizinhos, e ele ignorou diretamente os pequenos países que o separavam. Mas agora que Iwagakure foi substituído por Komogakure, ficou muito mais fácil lidar com a situação.
De qualquer forma, era improvável que Komogakure iniciasse uma guerra em larga escala contra Tsunagakure de tão longe, principalmente depois de saber que Yuma conseguiu escapar porque recebeu apoio de Iwagakure. Isso aumentou significativamente a boa vontade dos ninjas da fronteira em relação a Iwagakure. Quando Yuma retornou em segurança à Vila da Areia, sob a escolta dos ninjas da fronteira, os superiores da Vila da Areia basicamente chegaram a um consenso. A maioria concordou em se aliar a Iwagakure. Originalmente, eles esperavam que outras aldeias ocultas ignorassem a situação embaraçosa de Tsunagakure, já que estavam ocupadas com a reconstrução pós-guerra. Mas descobriu-se que as outras grandes aldeias ocultas não só ignoraram a situação embaraçosa de Tsunagakure, como também ignoraram sua dissuasão militar. Komogakure ousou emboscar um time ninja da areia tão diretamente, isso mostrou claramente que eles não levavam a atual Vila da Areia a sério. O mais insuportável era que a própria Tsunagakure também sentia que Komogakure havia aproveitado uma ótima oportunidade, atingindo-os em cheio em sua fraqueza vital. Na reunião de alto nível, ninguém sequer propôs retaliar contra Komogakure. Então, quando Yuma trouxe Tanimoto Naoto de volta e confirmou a intenção de Iwagakure de se aliar, os superiores imediatamente aprovaram a resolução para se aliar a Iwagakure. A aliança estava programada para ser formada durante a terceira rodada dos exames Chunin conjuntos com sede em Iwagakure. Quanto às notícias que Yuma trouxe sobre o Byakuga, os superiores discutiram brevemente e depois não deram mais atenção, pois a atual Vila da Areia não podia fazer nada. O destino final do Byakuga não tinha nada a ver com Tsunagakure. Após o término da reunião de alto nível, o quarto Kazekage, Hasa, ficou sozinho na janela do escritório do Kazekage, olhando para a vila à sua frente, com vários pensamentos se agitando em sua mente. Hasa, que ascendera ao poder com suavidade durante a guerra, inicialmente pensou que poderia fazer grandes progressos e levar Tsunagakure a novos patamares, mas a realidade provou que ele havia pensado demais. Ao administrar a vila, a ajuda que a força militar lhe proporcionava era muito pequena. Após a expurgação dos altos funcionários originais, os grupos de interesse que eles representavam ainda existiam. Os altos funcionários recém-promovidos não eram muito melhores do que os originais. Além de serem um pouco mais jovens, seu pensamento conservador não era diferente. Se não fosse pelo daimyo reter uma grande quantidade de fundos militares de Tsunagakure, e ele, Hasa, ter o truque da mineração, permitindo-lhe colocar confidentes ao distribuir fundos militares, ele, o Kazekage, poderia ter se tornado uma figura decorativa. Pensando nisso, Hasa olhou para um canto da Vila da Areia. Era lá que Chiyo vivia reclusa. Hasa estava insatisfeito com Chiyo porque Chiyo, originalmente sua maior apoiadora da ascensão, havia continuado sua vida reclusa após retornar à vila. Foi isso que permitiu que aquelas velhas forças, reprimidas por ele e Chiyo, tivessem uma chance de ressurgir. Mais alguns anos, pensou Hasa consigo mesmo. Só mais alguns anos e conseguirei obter a maior parte do poder. Então, lidarei com essas pessoas. Então Hasa voltou seu olhar para o norte, em direção à Terra da Terra. Talvez, através desta aliança, eu possa acelerar a transferência de poder na aldeia. Enquanto Komogakure e Tsunagakure estavam passando por apenas leves ondulações, Konoha e Kirigakure eram onde a verdadeira comoção acontecia. Capítulo 215. Liberação de relâmpagos, explosão de relâmpagos. 10 dias antes da terceira rodada de exames, na residência isolada do Jinchuriki dos Cinco Caudas, Ishiro estava treinando com seus 3 discípulos Ogura Saki, Takumi e Shinya Matsutani, assim como Tatsunori Nakata, Anpei Araguchi e Daishi Moyama. Ishiro escolheu treinar aqui por 2 motivos. Primeiro, para guiar e segundo, para protegê-lo. À medida que a terceira rodada dos exames Chunin conjunto se aproximava, o número de forasteiros em Iwagakure aumentava. Entre eles estavam muitos ninjas de outras aldeias, sob o pretexto de escoltar autoridades importantes para assistir à competição. Definitivamente havia muitos espiões entre eles, e as bestas com cauda seriam, sem dúvida, a principal prioridade para o reconhecimento. Ishiro estava um pouco preocupado. Ele cuidaria de enquanto Onoki pessoalmente verificava Roshi. Era muito receptivo aos discípulos de Ishiro e Ikura. Cada vez que os observava treinando, seu desejo de receber discípulos aumentava. Ishiro lhe disse que a próxima turma de formandos ainda demoraria alguns meses para se formar, e que ele poderia escolher de 1 a 3 alunos, de preferência 3, para formar um time normal. É claro que após a seleção, Ishiro informaria pessoalmente os 3 alunos escolhidos sobre o status especial de e perguntaria suas opiniões. Somente com o consentimento dos alunos poderia realmente aceitá-los como discípulos. Ogura Saki e seus 2 companheiros não precisavam mais de muita orientação de Ishiro. Ishiro passava a maior parte do tempo praticando a liberação de relâmpagos sozinho. Atualmente Ishiro já havia terminado de aprender o jutsu de liberação de relâmpagos que ele havia obtido dos ninjas da nuvem, 5 jutsus de nível C, além de uma nova maneira de condensar relâmpagos sem dispersá-los, aprendida com Yanagihara. A liberação de relâmpago, explosão de relâmpago que Ishiro estava praticando era um dos 5 ninjutsus de nível C. Este jutsu reunia o chakra da liberação de relâmpago e o explodia como uma bomba. No entanto, essa explosão não produziu ondas de rádio ou ondas de choque. Sua letalidade dependia inteiramente do próprio raio. Mas sua vantagem também era clara. Ela podia utilizar totalmente a velocidade da liberação de raios. Os raios se espalharam após a explosão, atacando com extrema velocidade.
Após várias tentativas, Ishiro descobriu que desde que os raios fossem inicialmente comprimidos a um certo grau, a explosão poderia atingir uma velocidade a qual nem mesmo os Chunin de elite, ou indivíduos de nível Kage conseguiriam reagir. Isso lembrou Ishiro do Kirin de Sasuke. Quando Sasuke lutou contra Itachi, ele orgulhosamente o chamou de um ataque inevitável. Ishiro sentiu que depois de desenvolver com sucesso o Chidori Nagashi, ele poderia considerar integrar esse método para aprimorar ainda mais o ninjutsu. No momento em que Ishiro queria continuar seu treinamento de liberação de relâmpagos, um esquadrão da Anbu entrou no vale. Após uma verificação de identidade, eles rapidamente se apresentaram a Ishiro. Conselheiro Lord Tsuchikage solicita sua presença em seu escritório imediatamente. Ishiro se assustou. A pessoa que apareceu era, na verdade, Zero. Parecia que algo grave havia acontecido, caso contrário, Onoki não teria tanta pressa em invocá-lo diretamente através de Zero. Ishiro assentiu, confiou seus 6 alunos aos cuidados de An e então partiu com Zero. Quando chegou ao escritório do Tsuchikage, os outros conselheiros já estavam lá. Onoki não desperdiçou palavras, apontando para um relatório de inteligência ao lado do assento de Ishiro, sinalizando para que ele o olhasse primeiro. Ishiro leu rapidamente o relatório inteiro e então riu alto. Pobre Konoha. Ao ouvir a risada de Ishiro, Onoki olhou para ele, mas não disse nada. Seu humor também estava muito bom. Acontece que a inteligência mostrou que depois que Namikaze Minato reforçou a linha de frente da terra dos redemoinhos, Kirigakuri também fez um grande movimento. O futuro quarto Mizukage, Yagura Karatashi, também se juntou à batalha. Ele não apenas participou pessoalmente, como também trouxe consigo uma besta com cauda. Originalmente, ao enfrentar os Uchiha, Kirigakuri não tinha intenção de usar uma besta com cauda, temendo que ela pudesse ser controlada. Mas Yagura Karatashi talvez tivesse um entendimento tácito com os Uchiha, já que desta vez, o alvo do ataque dos Jinchuriki do Três Caudas eram justamente as elites trazidas por Namikaze Minato. O terceiro Hokage havia inicialmente insinuado às elites dos principais clãs ninjas que esta seria uma jornada para dourar suas reputações. Como resultado, o Três Caudas os dourou com uma camada de névoa de sangue. No final da batalha, foi Namikaze Minato quem se libertou do emaranhado de Yagura Karatashi e usou a técnica do deus voador do trovão para salvar a situação. Entretanto, além de sua técnica de invocação de animais gigantes, Namikaze Minato não tinha muitos métodos bons para lidar com uma besta com cauda. No final, essa batalha terminou rapidamente com a derrota de Konoha. Durante todo o incidente, todo o clã Uchiha estava em um campo de batalha próximo, envolvido em uma batalha simulada com 7 espadachins ninja da névoa e seus subordinados. Foi naquele momento que Namikaze Minato adquiriu uma profunda compreensão da cisão entre os atuais chefes da vila e os Uchiha. Descobriu-se que os dois lados já estavam em guerra. Namikaze Minato suspeitava seriamente que se não fosse pelos idosos e fracos do clã Uchiha ainda estarem na vila de Konoha, o clã Uchiha já teria desertado completamente. Talvez até tivessem desferido um golpe severo em Konoha antes de desertar. Quando a notícia chegou a Konoha, o terceiro Hokage finalmente se recuperou da fantasia de lidar facilmente com o clã Uchiha. Descobriu-se que, sem saber, ele já havia pressionado o clã Uchiha a esse ponto. Nesse ponto, o terceiro Hokage sentiu um certo arrependimento, mas então um pensamento surgiu de repente em sua mente, que até ele achou aterrorizante. Não deixe esse perigo oculto dos Uchiha para as gerações futuras. Nesse momento, a porta do escritório do Hokage foi aberta. Danzou entrou primeiro, seguido pelos outros 2 conselheiros, Koharu Tatani e Omura Mitokado. Ao ver essa cena, os olhos de Hiruzen Sarutobi se estreitaram, e ele ficou cauteloso. Danzou, você está tentando me forçar? Danzou não tinha intenção de forçar um golpe. Seu poder atual estava longe de ser restaurado. A reconstrução da raiz estava apenas começando. Ele apenas descobrira sua esperança de ressurgimento. A fria indiferença dos Uchiha no campo de batalha da Terra dos Redemoinhos desta vez convenceu Danzou de que Hiruzen Sarutobi definitivamente havia desenvolvido intenções assassinas contra o clã Uchiha. E Danzou sabia muito bem que tipo de pessoa Hiruzen Sarutobi era. Trabalho sujo certamente seria jogado em seu caminho, e esta era sua oportunidade. Quanto à possibilidade de Hiruzen Sarutobi dizer hipocritamente algumas palavras altissonantes no processo, deixe-o em paz. Os acontecimentos subsequentes se desenrolaram exatamente como Danzou previra. Depois que ele, Koharu Tatani e Omura Mitokado expressaram sua insatisfação com o clã Uchiha, Hiruzen Sarutobi ainda tentava apaziguar as coisas, bancando o mocinho. De qualquer forma, o resultado final foi que Danzou recebeu mais financiamento para expandir a raiz. E Hiruzen Sarutobi até permitiu que Danzou selecionasse gênios de vários clãs ninjas. Isso era impossível antes. Embora Hiruzen Sarutobi restringisse o desenvolvimento desses clãs ninja até certo ponto, eles eram, afinal, seus apoiadores. E Hiruzen Sarutobi também desempenhava o papel de protegê-los. Danzou ocasionalmente conseguia ganhar a lealdade de 1 ou 2 membros de famílias ramificadas que não eram valorizados por aqueles clãs ninjas. Mas ele nunca havia obtido verdadeiros gênios. A rendição de Hiruzen Sarutobi dessa vez também se deveu ao fato de que ele considerou que os Uchiha não só os irritaram, aos superiores, mas também a outros clãs ninjas. Enquanto fosse insinuado a esses clãs ninjas que seus talentosos juniores que se juntaram à raiz tinham como alvo o clã Uchiha, então os chefes dos clãs, considerando a possibilidade de participar da divisão do vasto legado do clã Uchiha no futuro, inevitavelmente ficariam tentados. Nesse momento, Namikaze Minato fez uma visita ao atual chefe do clã Uchiha, Uchiha-no, e ao futuro chefe do clã, Fugaku Uchiha.
Originalmente, Namikaze Minato pensou que o clã Uchiha tentaria encobrir suas ações, mas durante a conversa, Namikaze Minato descobriu que o clã Uchiha parecia muito confiante. O Shihano não parecia se importar muito com a reação dos superiores da vila. Namikaze Minato não sabia que o atual Fugaku já havia despertado com sucesso o Mangekyo Sharingan. Embora o Shihano fosse o chefe do clã, ele só tinha visto o poder do Mangekyo Sharingan em documentos do clã, então ele tinha grandes expectativas por esses olhos, que eram os mesmos que ajudaram os Uchiha a alcançar sua temível reputação como Azura do mundo ninja. Além disso, ele também adquiriu algum conhecimento sobre o poder do Mangekyo Sharingan durante os treinos com Fugaku Uchiha. Era um poder que nem mesmo sua própria força de elite Jounin de alto nível conseguia abalar. O Shihano já havia decidido renunciar após o fim da guerra. Ele acreditava que Fugaku Uchiha definitivamente se tornaria o líder do ressurgimento do clã Uchiha. Embora Namikaze Minato não entendesse de onde vinha a confiança de Uchiha, ele também percebeu a grande consideração que Uchiha tinha por Fugaku Uchiha. Então, após a conversa, ele visitou Fugaku Uchiha em particular, e Uchiha não parecia se importar com o encontro deles. Namikaze Minato abriu a conversa aproveitando a estreita amizade entre sua namorada, Koshina Uzumaki, e a esposa de Fugaku Uchiha, Mikoto Uchiha. Namikaze Minato descobriu que Fugaku Uchiha não tinha o tipo de confiança que Uchiha possuía. Fugaku Uchiha parecia muito mais reservado comparado ao Uchiha. No final, Namikaze Minato e Fugaku Uchiha chegaram a uma intenção relativamente vaga de aliança, o que geralmente significa que eles fariam o máximo para diminuir a distância entre os superiores de Konoha e os Uchiha. Namikaze Minato jamais imaginaria que enquanto ele tentava ao máximo resolver o conflito entre os dois lados, Hiruzen Sarutobi já havia desenvolvido intenções assassinas contra o clã Uchiha. Independentemente de os superiores de Konoha estarem tentando conquistar ou suprimir o clã Uchiha, a atmosfera em Iwagakure era muito animada. Todos tinham um forte desejo de conversar. Mei disse, a sabedoria política deste Yagura Karatashi não é baixa. Ele deveria ter visto o conflito entre o clã Uchiha e os superiores de Konoha e aproveitado esse conflito. Ikura também assentiu e disse, concordo com a declaração da Senior Mei. Kerigakure provavelmente não chegou a nenhum acordo com os Uchiha. Yagura Karatashi provavelmente apenas explorou o ressentimento que o clã Uchiha sentia dos superiores de Konoha nesta guerra. Após ouvir as palavras de Mei e Ikura, Ishiro concordou profundamente. Para Yagura Karatashi se tornar o quarto Mizukage, ele definitivamente tinha os meios. Tudo bem, vamos falar sobre as possíveis respostas de Konoha. Onoki iniciou um novo tópico. Mei pensou por um momento e disse, imagino que os superiores de Konoha provavelmente tentarão apaziguar o clã Uchiha. Afinal, o clã Uchiha é reconhecido como o clã número 1 no mundo ninja, com força comparável a uma vila oculta de médio porte. Comparados a Megakure, falta-lhes apenas um indivíduo de nível Kage. Ao ouvir isso, os olhos de Ishiro piscaram. Ele se perguntou se Fugaku Uchiha já havia despertado o Mangekyo Sharingan. Se tivesse, a força geral do clã Uchiha poderia realmente superar a de uma vila como a Megakure, que tinha esperanças de se espremer entre as 5 grandes vilas Shinobi. No entanto, a personalidade de Fugaku Uchiha era realmente. Ishiro balançou a cabeça internamente. Se Fugaku Uchiha tivesse sido um pouco mais assertivo, seria questionável se Konoha da obra original teria sobrevivido até a 4ª Grande Guerra Ninja. Pensando nisso, Ishiro pensou no método para o clã Uchiha despertar o Mangekyo Sharingan. Havia 2 teorias principais, uma era matar pessoalmente o parente mais próximo, e a outra era vivenciar um trauma emocional intenso. Ishiro se inclinou para a segunda opção. O Sharingan era o olho que reflete o coração, a manifestação máxima da liberação Yin, então era normal que estivesse relacionado à estimulação emocional. Entretanto, Ishiro sentiu que havia outra condição para despertar o Mangekyo Sharingan, um coração extremamente gentil. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 216. Ishiro listou mentalmente os Mangekyo Uchiha que conhecia. A gentileza de Obito era a mais óbvia, mas Shizui Uchiha e Itachi Uchiha não seriam gentis? Além dessas 2 figuras mais positivas, a relutância de Fugaku Uchiha em destruir Konoha para atender às ambições do clã Uchiha também se deve à gentileza. Até mesmo Madara Uchiha, em sua juventude, compartilhava o mesmo ideal de Hashirama Senju de acabar com a era caótica. Seu plano Olho da Lua também era para o que ele acreditava ser paz. Quanto aos outros, como os Uchiha que criaram Izanami, eles eram completamente santos. Portanto, Ishiro imaginou que o Mangekyo Sharingan poderia ser uma medida de proteção formada espontaneamente quando os valores originalmente puros e gentis de seu dono sofreram um grande choque e ele ficou mentalmente incapaz de aceitar a realidade. Então, o que quer que o dono mais desejasse, essa seria a capacidade do seu Mangekyo Sharingan. Pensando nisso, Ishiro realmente queria ir para Konoha e ter uma criança Uchiha, quanto mais gentil melhor. Infelizmente, Konoha era perigosa demais. Sem mencionar que Konoha e Iwagakure estavam em uma relação competitiva, mesmo que fossem verdadeiros aliados, enquanto Danzou estivesse por perto. Konoha não era um lugar seguro. No entanto, ele poderia fazer com que espiões prestassem atenção à situação do clã Uchiha. Sim, ele combinaria isso com o departamento de inteligência após a reunião. A responsabilidade de Ishiro pelo departamento de inteligência havia sido transferida para Saka, mas, como conselheiro de alto escalão, organizar 1 ou 2 tarefas ainda não era problema. Saka não se preocuparia com isso com ele. Ishiro, perdido em pensamentos, foi rapidamente trazido de volta à realidade pelas palavras de Saka. Acho que Konoha ainda pode recorrer à força. Dadas as personalidades de Hiruzen Sarutobi e Danzou Shimura, eles absolutamente não permitiriam que uma organização em Konoha ousasse desafiar abertamente suas ordens. O clã Uchiha deveria ter tocado em um ponto sensível dos superiores de Konoha desta vez. Onoki assentiu levemente.
Como um Kage, ele entendia muito bem esse ponto. Então disse, fiquem de olho nos movimentos dos superiores de Konoha. Mesmo que Hiruzen Sarutobi queira agir, não será tão rápido. Devemos conseguir analisar algumas pistas. Sokka assentiu, aceitando a tarefa. Nesse momento, Onoki de repente se virou para Ishiro e perguntou, como está o Jinchuriki dos 5 caudas, An? Onoki estava em contato com Roshi bastante ultimamente, mas o temperamento de Roshi era insuportável para ele, e os dois não se davam bem. Ishiro naturalmente ouviu sobre isso e disse com um sorriso, An está indo muito bem. Pretendo deixá-lo escolher alguns discípulos depois que os novos alunos se formarem em alguns meses. Onoki franziu a testa. Ishiro já havia mencionado isso antes, e ele achava que não era confiável na época. Suas interações com Roshi ultimamente o faziam sentir que era ainda mais confiável. Vendo a expressão de Onoki, Ishiro disse, de qualquer forma, são apenas alguns genins. Vamos considerar isso uma contribuição para a pesquisa da besta com cauda. Se eles não se derem bem no final e esses poucos se atrasarem, nós os compensaremos com mais pontos de contribuição. Mesmo que a não consiga ensinar bem, ainda existe eu. Mas e se funcionar? Por exemplo, e se alguém aprender uma Kekkei Genkai que só as bestas com cauda têm? O terceiro Kazekage não aprendeu a areia de ferro com liberação magnética com uma cauda? Ao ouvir Ishiro dizer isso, o senho de Onoki finalmente relaxou, e ele disse, cuide você mesmo desse assunto. Preste atenção à propriedade. Ishiro rapidamente concordou com a cabeça. Ikura então perguntou, Ishiro, você ainda está escolhendo discípulos entre os recém-formados genin? Claro que sim. Na verdade, Ogurasaki e seus caminhos ninja já estão no caminho certo. Não há muito mais que eu possa fazer, contanto que eu lhes envie todas as coisas boas que encontrar, como fiz com Shiko Tomoe e os outros antes, para ajudá-los a crescer, terei cumprido meu dever como professor deles. Depois que o trio de Ogurasaki também se desfizer, ficarei sozinho novamente, então com certeza aceitarei outro grupo de discípulos. E você? Ainda aceita discípulos? Ikura pensou por um momento e então balançou a cabeça, dizendo, estou muito satisfeito com meus 3 discípulos atuais. Não pretendo aceitar mais nenhum por enquanto. Ishiro sentiu-se um pouco arrependido. Se Ikura também aceitasse discípulos, ele poderia relaxar um pouco mais. Por exemplo, poderia confiar a Ikura ajuda para cuidar dos seus quando ele saía vagando. Antes. Pensando nisso, Ishiro olhou para Onoki novamente e perguntou, Senhor Tsuchikage, o senhor não está pensando em levar alguns discípulos? Onoki balançou a cabeça sem nem pensar e disse, não tenho tempo. Enquanto falava, ele olhou feio para Ishiro, claramente muito insatisfeito com o fato de Ishiro frequentemente usar seus discípulos como desculpa para não cuidar dos assuntos administrativos da vila. Entretanto, Onoki teve que admitir a capacidade de Ishiro de ensinar discípulos. O primeiro grupo de discípulos de Ishiro progrediu rapidamente em força. Kageyama já era um jounin oficial. Após o retorno de Kawakita da Terra da Chuva, sua força havia avançado a passos largos, especialmente em técnicas de espada. Recentemente, ele havia desenvolvido sucessivamente vários conjuntos de técnicas de espada, incluindo uma de nível B. A força de Shiko Tomoe também havia se tornado uma força de jounin, e ela provavelmente levaria discípulos ao lado de Ishiro desta vez. Vale ressaltar que Shiko Tomoe e seus 2 companheiros tinham apenas 13 anos. Considerando que Kawakita ainda não havia se tornado oficialmente um jounin e precisaria de mais tempo. A idade em que o primeiro grupo de discípulos de Ishiro se tornou jounin deveria ser em torno de 13 ou 14 anos. Mas 3 discípulos jounin de 13 ou 14 anos já eram assustadores o suficiente. A última pessoa tão formidável no mundo ninja chamava-se Hiruzen Sarutobi. E o segundo grupo de discípulos de Ishiro também era muito forte. Takumi, o mais talentoso dos 3, agora era considerado uma boa opção entre os Chunin. O ninjutsu combinado de Shinya Matsutani era excepcional. Se não fosse por sua quantidade limitada de chakra, sua natureza problemática superaria até mesmo a de Takumi. Ogurasaki era um monstro ainda maior. Ela, que tinha a base mais fraca, progredia mais rápido. Embora parecesse a mais fraca em termos de força, Onoki sabia que seu potencial era o maior. Sem mencionar mais nada, Ogurasaki progredia com muita facilidade no caminho do desenvolvimento de uma Kekkei Genkai. Se não fosse pela sua enorme carga de trabalho, Onoki realmente gostaria de ter assumido alguns discípulos adequadamente. Muito bem, é só isso por hoje. A terceira rodada de exames está se aproximando. Sejam cautelosos hoje em dia e não deixem ninjas de outras vilas encontrarem brechas. Sim. Depois que Ishiro e os outros concordaram, eles deixaram o escritório do Tsuchikage juntos. Ishiro retornou ao seu escritório, terminou de processar os documentos acumulados e então retornou ao vale onde já estava. A partir de então, Ishiro começaria a treinar formalmente Shidoshi Nagashi. Ele relembrou cuidadosamente as cenas de Sasuke usando o Chidori Nagashi em batalha da obra original e, em seguida, analisou meticulosamente os princípios do Chidori Nagashi que havia conjecturado. Só então Ishiro começou a tentar. O processo de desenvolvimento não foi difícil por si só. Não era difícil atacar com a liberação de relâmpago à distância. Com o controle de Ishiro, ele conseguia fazer isso facilmente. A dificuldade estava em controlar a precisão depois que o ataque de liberação de relâmpago fosse lançado e garantir que ele tivesse potência suficiente. Isso era completamente diferente de quando Ishiro praticava o controle da liberação de relâmpagos na superfície do lago antes. Chidori Nagashi não tinha um meio de apoio, o que dificultava muito a condensação no ar. Felizmente, o conhecimento de Ishiro sobre ninjutsu era muito superior ao que costumava ser, e sua preparação teórica foi muito completa. Então o treinamento de Chidori Nagashi transcorreu sem problemas. Depois de apenas 7 dias, Ishiro concluiu o treinamento. Boi, lebre, macaco. Chidori. Shidoshi Nagashi. Ishiro formou 3 selos de mão para lançar o Chidori. Depois condensou o Chidori na mão direita. Com o movimento da mão, um raio azul disparou ao longe.
Bom, o som não era alto. O Chidori Nagashi atingiu uma parede de estilo terra aprimorada que o próprio Ishiro havia criado com a liberação de terra a 100 metros de distância. Chidori Nagashi deixou apenas um buraco raso. O buraco raso era insignificante comparado à espessa muralha de estilo terra, mas como método de ataque de longo alcance, já era muito bom. Considerando os corpos frágeis dos ninjas, o poder desse movimento também era considerável. Se atingidos diretamente por Chidori Nagashi, basicamente apenas ninjas com físicos impressionantes sobreviveriam, os outros morreriam. E o Chidori Nagashi tinha várias outras vantagens. Primeiro, exigia poucos selos de mão. O Chidori Nagashi foi criado com base no Chidori, que precisava de apenas 3 selos, e o Chidori Nagashi não precisava de selos adicionais. Em outras palavras, este ninjutsu de ataque de longo alcance de nível A, recém-criado por Ishiro, também precisava de apenas 3 selos. Em segundo lugar, Chidori Nagashi era uma liberação de relâmpago, possuindo inerentemente o efeito paralisante associado à liberação de relâmpago. Mesmo que não atingisse um ponto vital, podia paralisar o corpo do inimigo, ganhando tempo para os ataques subsequentes do conjurador. Terceiro, os efeitos sonoros e luminosos do Chidori eram simplesmente explosivos, capazes de interferir tanto na audição quanto na visão do inimigo. Imagine quando a luz intensa do Chidori brilhava. Se o oponente inconscientemente desviasse o olhar, como poderia se proteger do Chidori Nagashi disparado do Chidori? Portanto, Ishiro ficou muito satisfeito com este ninjutsu e imediatamente escreveu um método de treinamento, preparando-se para apresentá-lo à vila. Foi justamente nesse momento que a Anbu voltou a procurá-lo. Embora a Anbu ainda fosse enviada por Onoki, desta vez não era Onoki quem tinha negócios a tratar, mas sim os representantes da Terra dos Rios. Os que chegaram eram ninguém menos que Aiko, Nagato e Konan. Desde que Konan foi sequestrado, os três praticamente nunca se separaram. Desta vez, ao chegarem a Iwagakure, os três pretendiam inicialmente deixar uma pessoa para trás, responsável por administrar a vila. Mas ninguém se sentia à vontade com seus companheiros, então, no final, todos se uniram. Onoki pediu a Ishiro para receber Nagato e seus 2 companheiros. Ishiro naturalmente não teve objeções. Ele informou An e saiu apressadamente do vale. Ao ver Ishiro partir, An sentiu muita inveja. Invejava Ishiro por ter amigos e também por ter discípulos. No entanto, ao pensar que também poderia ter discípulos em poucos meses, An ficou excitado demais para dormir. Ultimamente, An pensava todos os dias no que poderia ensinar aos seus discípulos. Toda vez que avaliava seus lamentavelmente pequenos bens familiares, habilidades, conhecimentos, sentia-se um pouco preocupado. Temendo que seus discípulos ficassem decepcionados e sentissem que não poderiam aprender nenhum ninjutsu adequado com ele. Mas An estava com ainda mais medo de que se ele não se saísse bem, Ishiro também ficaria decepcionado com ele. Ishiro chegou à entrada de Iwagakure o mais rápido que pôde. De fato, Yaiko e seus 2 companheiros estavam esperando lá. Havia várias outras pessoas com eles, que pareciam oficiais de alto escalão da Terra dos Rios. Aqueles poucos oficiais estavam um tanto apreensivos em vir para Iwagakure. Tendo sido reprimidos pelo País do Fogo e pelo País do Vento por muitos anos, eles compreendiam a ganância e a arrogância das grandes potências. Por um período, a Terra dos Rios teve que suportar até mesmo a intimidação da Terra da Chuva. Não havia nada a ser feito, pois aquele lugar havia produzido um semideus. Pensando nisso, os poucos oficiais olharam novamente para Yaiko, que observava Iwagakure com curiosidade. Tiveram uma ótima impressão daquele jovem. Depois que ele assumiu o comando da Vila Oculta dos Rios, a pressão sobre o País dos Rios, vinda do País do Fogo e do País do Vento, diminuiu consideravelmente. Espero que desta vez recebamos um tratamento relativamente justo ao chegar à Terra, pensaram eles. Yaiko, Nagato, Konan. Ishiro começou a gritar para eles à distância. Os 3 desviaram o olhar do interior de Iwagakure e se voltaram para Ishiro. Ambos ficaram surpresos com o retorno de Ishiro de fora e encantados por ele ter chegado tão rápido. Ishiro foi até Yaiko e Nagato e deu um abraço de urso em cada um. Depois de se registrar no posto de guarda do portão ninja de Iwa, ele conduziu o grupo de Yaiko para dentro de Iwagakure. Capítulo 217. A Terra dos Rios, ciente de seu status de nação pequena, chegou cedo, embora a rodada final de partidas ainda estivesse a 3 dias de distância. Ishiro levou Yaiko e seus companheiros até as acomodações cuidadosamente preparadas para eles por Iwagakure, e só então ele levou os 3 para um passeio pela Vila de Pedra. Iwagakure poderia de fato ser considerada próspera agora. Enquanto passeavam, Yaiko e seus 2 companheiros estavam tomados de inveja. Enquanto presenteava os 3 com os petiscos locais exclusivos de Iwagakure, Ishiro também os apresentou ao layout da Vila de Pedra. Yaiko sabia que Ishiro estava lhe ensinando como construir sua vila oculta nos rios, então ele ouviu com muita atenção. É claro que Ishiro só abordou brevemente questões envolvendo informações confidenciais. Após o jantar, Ishiro acompanhou Yaiko e seus companheiros de volta aos seus alojamentos e combinou de trazer seus próprios discípulos para encontrá-los no dia seguinte. Nagato mencionou que os 3 também estavam se preparando para receber discípulos, mas as crianças que eles estavam de olho ainda estavam na escola e ainda não haviam se tornado formalmente seus alunos. Naturalmente, eles não tinham vindo desta vez. Ao ouvir isso, Ishiro imediatamente começou a pensar em que presente dar. O melhor presente para um ninja era, claro, ninjutsu. Quando ele próprio aceitou discípulos, Yaiko e seu grupo o presentearam com 2 ninjutsus de nível B e um conjunto de técnicas de espada de nível B. Mas Ishiro já havia dado todo o seu ninjutsu a Yaiko para servir de base para a Vila Oculta dos Rios.
As únicas coisas que ele podia oferecer agora eram a liberação de Relâmpago, Chidori, e a liberação de Relâmpago, Chidori Nagashi. Embora os outros 5 ninjutsus de liberação de relâmpagos de nível C tenham sido aprendidos por Ishiro por meio da observação de ninjas da nuvem, Koku contribuiu para sua aquisição, então Ishiro não podia dá-los a ninjas fora de Wagakure. Ishidori e Chidori Nagashi eram ambos ninjutsu de nível A, não adequados como presentes para genin novatos. Assim, Ishiro passou uma noite inteira anotando suas próprias ideias de treinamento. Ishiro acreditava que essas ideias tinham algum valor, especialmente o processo de pensamento por trás do desenvolvimento do ninjutsu, que poderia ser útil para novos ninjas. Enquanto Ishiro estava em casa escrevendo suas ideias, Yaiko, ao retornar aos seus aposentos, foi chamado de lado pelos oficiais de alto escalão da Terra dos Rios e recebeu inúmeras perguntas. Ao saberem que Ishiro era conselheiro de Wagakure, ficaram surpresos com a amplitude das conexões de Yaiko e também ganharam mais confiança para a viagem. Na verdade, eles ainda não entendiam de ninjas e não compreendiam a força atual de Nagato e Yaiko. Caso contrário, Ishiro sentiu que eles poderiam desenvolver ambições semelhantes às de Anzo naquela época, pensando em elevar o país dos rios ao nível das grandes potências. Atualmente a força de todas as nações do mundo ninja estava, em geral, no seu auge histórico. O número de indivíduos de nível Kage em Kirigakure havia chegado a 2, comparável ao seu período mais forte. Komogakure, incluindo Killer Bee, teve 3, colocando-o em sua era de ouro. E Wagakure, incluindo Ishiro, também teve 3, superando seu período histórico mais forte. Apenas o Nagakure estava um tanto miserável, mantendo consistentemente 2 indivíduos de nível Kage. Mas se o terceiro Kazekage não tivesse morrido e Sasori não tivesse desertado, o País do Vento, com 4 indivíduos de nível Kage, ainda seria o segundo mais forte do mundo ninja. Quanto a Konoha, incluindo Kushina Uzumaki e Fugaku Uchiha, havia um total de 8 indivíduos de nível Kage. Também o período com o maior número de indivíduos de nível Kage desde a fundação da vila. Isso sem contar Might Dui, que chegou ao nível Super Kage por meio minuto. Nessas circunstâncias, a Vila Oculta dos Rios produzir 2 indivíduos de nível Kage não parecia grande coisa. Mas olhando para trás, 10 anos, o número total de indivíduos de nível Kage nos 5 grandes países Shinobi seria pelo menos 7 a menos. Se a Terra dos Rios tivesse 2 indivíduos de nível Kage naquela época, até o Kage de Konoha teria perdido o sono. É importante saber que a Terra da Chuva, com apenas um indivíduo de nível Kage naquela época, queria desafiar o status dos 5 grandes países Shinobi. No entanto, tudo isso eram apenas suposições. Os poucos oficiais de alto escalão do País dos Rios desconheciam a verdadeira importância de Yaiko e Nagato. Estavam apenas felizes por Yaiko ter um relacionamento tão bom com o conselheiro de Wagakure. No dia seguinte, Ishiro convocou seus 6 discípulos e foram juntos ao encontro de Yaiko e seus 2 companheiros. Ishiro também transmitiu a Nagato os ensinamentos de treinamento que ele havia escrito durante a noite. Nagato não recusou. Ele genuinamente considerava Ishiro um dos seus. Sim, um dos seus a caminho do seu ideal. Naquele dia, Ishiro levou Yaiko e seus companheiros novamente para um passeio por Iwagakure. Os 4 também foram ao campo de treinamento de Iwagakure para uma rodada de treino. Os resultados do treino deixaram Ishiro um tanto desanimado. Perder para Nagato era uma coisa, mas agora ele não conseguia nem derrotar Yaiko. Claramente Ishiro havia se tornado quase um Kage primeiro, mas Yaiko progrediu mais rápido que ele. Yaiko agora estava quase oficialmente no nível Kage. Ishiro entendeu o motivo. Sua própria constituição física era muito pobre, e esse processo de transformação era relativamente longo. Foi como com o primeiro grupo de discípulos de Ishiro. Shiko Tomoe claramente havia começado sua transformação primeiro, mas foi Kageyama quem se tornou o Jounin primeiro. Isso porque a diferença em suas bases era muito grande. Ishiro lembrou que Nagato pareceu levar apenas alguns meses para passar de quase Kage para o nível Kage, talvez até menos de alguns meses. Afinal, Ishiro não estava ao lado de Nagato constantemente. Não havia como se comparar a um monstro como Nagato, mas perder para Yaiko ainda deixava Ishiro um pouco constrangido. Embora fosse apenas um treino e muitos trunfos não tivessem sido usados, Ishiro ainda sentia uma sensação de frustração. As mudanças trazidas por sua liberação de porcelana ainda eram muito lentas, caso contrário, sua constituição física já teria sido fundamentalmente ajustada há muito tempo. Felizmente ainda posso intimidar Konan um pouco. O humor de Ishiro melhorou um pouco depois de derrotar Konan. Konan ainda era apenas uma Jounin de elite naquela época. Sua liberação de papel, interceptada pela liberação de porcelana de Ishiro, não conseguiu se aproximar de Ishiro, tornando-a completamente neutralizada por ele. No final, Ishiro venceu facilmente. Então Konan substituiu Ishiro como o único entre os 4 de mau humor. No último dia, a terceira rodada dos exames Chunin conjuntos começou oficialmente. Rasa chegou pouco antes do início dos exames, fazendo uma entrada e tanto. A disposição dos assentos nas arquibancadas levou em conta as diferenças de status entre os vários líderes. Onoki e Rasa sentaram-se no topo, cada um com 2 guardas atrás deles. Do outro lado de Rasa, um lugar um pouco mais abaixo foi deixado vazio. Este foi reservado para Anzo. Embora Anzo não tenha sido convidado, Onoki ainda demonstrou o devido respeito. Em uma posição mais baixa do outro lado de Onoki, estava Yaiko com Nagato e Konan em pé atrás dele. As 4 posições não eram nem muito próximas nem muito distantes, permitindo a conversa, mantendo uma certa distância segura. Após discussão, os superiores da vila não deixaram espaço para o terceiro Raikage.
porque uma das razões para se aliar a Tsunagakuri era resistir em conjunto a Komogakuri. Esta foi a primeira vez que Onoki, Hasa e Aiko se encontraram. Ao contrário de Onoki, que estava bem preparado, Hasa ficou muito surpreso ao descobrir que esta pequena vila oculta nos rios, na verdade, tinha 2 indivíduos de nível Kage. Ele até conteve sua insatisfação com a disposição original dos assentos. Originalmente, tanto Tsunagakuri quanto Konoha imaginaram que a organização Akatsuki, que havia assumido o controle do país dos rios, definitivamente tinha indivíduos de nível Kage, mas Hasa nunca imaginou que seriam 2. Isso foi difícil para Hasa aceitar, considerando que Tsunagakuri e Iwagakuri tinham apenas 2 indivíduos de nível Kage cada. Hasa ainda não sabia que Ishiro também estava próximo do nível Kage. Hoje Ishiro não apareceu abertamente no local, com o propósito de esconder sua informação de Hasa. De qualquer forma, contanto que ele não aparecesse diante de ninjas do mesmo nível ou de um nível superior, era difícil para outros ninjas perceberem a aura de um quase Kage. Somente durante o primeiro encontro corpo a corpo de Ishiro com Namikaze Minato ele sentiu vagamente a força de Minato. Mas o julgamento de Ishiro naquele momento baseou-se principalmente na história original. E Aiko ainda tinha algum interesse nas lutas. Hasa e Onoki, na verdade, não tinham interesse algum. Então Hasa tomou a iniciativa, e os 3 começaram a discutir a questão da formação de uma aliança. Embora os detalhes levassem tempo para serem acertados, muitas intenções gerais puderam ser acertadas primeiro. Como todos os 3 partidos tinham a intenção de se aliar, a conversa entre os 3 líderes ocorreu relativamente bem. Houve também alguns episódios menores. Por exemplo, quando Hasa e Aiko não conseguiam chegar a um consenso sobre um determinado assunto, Onoki propôs que o resultado de uma partida abaixo decidiria. Quem julgasse corretamente seria levado em conta. Isso testou bastante o discernimento de um ninja. Tanto Hasa quanto Aiko concordaram. Nas 2 primeiras lutas designadas por Onoki, Hasa e Aiko escolheram o mesmo vencedor, então a disputa foi naturalmente descartada. Foi somente na terceira luta, quando o discípulo de Ishiro, Ogura Saki, enfrentou um mestre de marionetes de Tsunagakuri, que suas opiniões divergiram. E Aiko apoiou Ogura Saki, enquanto Hasa apoiou o mestre de marionetes de sua própria aldeia. Embora suas escolhas tivessem um viés emocional, o mais importante era a confiança no ninja que escolheram. O resultado da batalha fez com que a expressão sob o rosto coberto por Hasa ficasse muito feia. O fantoche da Vila da Areia foi completamente derrotado. A força de um mestre de marionetes reside na ocultação tática. Embora o ambiente de batalha do local do exame, depois de organizado por Iwagakuri, não fosse tão vazio quanto o de Konoha na história original, ainda não era fácil esconder marionetes. E Ogura Saki se destacava na liberação de vento. Usuários da liberação de vento tinham habilidades de percepção relativamente fortes. Embora não comparável ao ninjutsu sensorial especializado, ainda conseguiam encontrar algumas pistas. Depois que Ogura Saki usou a liberação de vento para destruir sucessivamente 2 marionetes que haviam perdido sua ocultação, o mestre das marionetes, magoado pela perda, decidiu admitir a derrota. O tornado de vento de Ogura Saki era um contra-ataque muito forte aos mestres de marionetes. Por onde o tornado de vento passasse, mesmo que não atingisse as marionetes, ele poderia destruir os fios de controle de chakra ao longo do caminho. Uma competição tão aberta e direta era desvantajosa para os mestres de marionetes, a menos que tivessem habilidades muito fortes com marionetes. Era difícil obter vantagem. À tarde, as 21 partidas do primeiro dia terminaram. Todos os discípulos de Ishiro e Ikura avançaram. Isso bastou para Ishiro. Iwagakuri não era tão exigente quanto Konoha. Segundo o plano de Onoki, quem vencesse uma partida na terceira rodada poderia ser promovido a Chunin. Além disso, ninjas que falharam na primeira luta, mas tiveram um desempenho relativamente bom, também puderam ser promovidos com sucesso. Portanto, havia cerca de 30 vagas de promoção neste exame Chunin conjunto. Ishiro, que estava escondido nas sombras e cooperava com Koku para aprender ninjutsu secretamente, sorriu levemente ao ver seus 3 discípulos avançando. O local havia sido cuidadosamente projetado quando o local foi construído, permitindo que sentissem claramente a presença dos competidores. Após sentir com o olho da mente que os 3 líderes na plataforma alta haviam partido, Ishiro se despediu de Koku e também foi embora. Durante as partidas, Ishiro não tinha tarefas específicas. As negociações da aliança não exigiam sua participação. Mas Ishiro também não ficava parado. Ele precisava patrulhar pessoalmente toda a vila, em busca de potenciais inimigos. Se algo acontecesse naquele momento, Iwagakuri seria o único a perder a face. Onoki precisava negociar a aliança com Hasa e Aiko, e Ikura estava encarregado dos exames Chunin conjuntos. Apenas Ishiro estava livre, e a segurança da vila também exigia sua máxima atenção. Depois de patrulhar a vila, Ishiro foi a vários departamentos secretos, como as residências de An e Roshi, e lugares como a prisão e o departamento médico. Quando terminou de verificar tudo meticulosamente, já estava escuro. Devido à influência da história original, embora Ishiro soubesse que realizar os exames Chunin conjunto certamente beneficiaria Iwagakuri, ele ainda não se sentia completamente à vontade. Depois que Ishiro saiu do departamento de inteligência, olhou para o céu e deu um suspiro de alívio. O primeiro dia havia transcorrido em paz. No segundo dia de competição, a tensão entre os competidores era muito maior, mas a atmosfera entre Onoki, Hasa e Aiko havia se tornado muito mais harmoniosa. Evidentemente, as 3 partes haviam chegado a muitos acordos na noite anterior. Capítulo 218.
No fim das contas, as preocupações de Ishiro eram desnecessárias. O momento era vantajoso demais para Iwagakure. Konoha, atolada no campo de batalha da Terra dos Redemoinhos, significava que a força mais propensa a causar problemas estava ausente. Assim, após o término dos 3 dias de competição, Iwagakure permaneceu em paz e segurança. Além de gerar mais tópicos para as conversas de todos e de os 3 dias de competição trazerem uma onda significativa de renda para as finanças de Iwagakure, nada mais aconteceu. Na entrada de Iwagakure, Ishiro se despediu de Yaiko e seus 2 companheiros. Caminhando de volta sozinho, ouviu as discussões dos aldeões e sorriu levemente para si mesmo. Ogura Saki e seus 2 companheiros provavelmente não estavam de bom humor naquele momento. O vencedor final deste exame Chunin era de Tsunagakure, precisamente o mestre de marionetes a quem Ishiro e Koku prestaram muita atenção durante o exame escrito naquele dia. Ishiro ainda se lembrava da risada alta do Kazekage vinda da plataforma alta quando a competição terminou. E os 3 discípulos de Ishiro estavam todos insatisfeitos com seus próprios desempenhos. Ogura Saki foi eliminado no segundo dia, durante a partida de 21-11. Takumi se saiu melhor, encontrando apenas um oponente forte na primeira partida do terceiro dia. Quem o derrotou foi o mesmo mestre de marionetes da areia. Ele acabou sendo eliminado fora do top 6. Shinya Matsutani teve a melhor sorte, ficando entre os 6 primeiros. Mas com seu chakra insuficiente, ele foi superado em competições tão constantes. Após a primeira luta, ele tinha pouco chakra restante porque havia consumido muito ao executar seu ninjutsu combinado, então foi rapidamente derrotado na segunda luta. Nenhum dos 3 discípulos de Ishiro chegou aos 3 primeiros. Do lado de Iwagakure, 2 ninjas chegaram ao top 3 final. Um deles era o discípulo de Ikura, Anpei Araguchi. Infelizmente, no final, os 2 ninjas da pedra perderam para o mestre de marionetes da areia. Então, hoje, o assunto mais discutido entre os civis da vila foi o ninja da areia. Todos sentiram uma pena. Claramente, Iwagakure ocupou 2 dos 3 primeiros lugares, mas o grande prêmio foi levado por um ninja da areia. Ryozuki, um gênio da nova geração, mestre de marionetes, vindo de uma família civil em Tsunagakure. Ishiro murmurou o nome do recém-promovido Chunin da areia, chamado Ryozuki, e acelerou o passo em direção ao campo de treinamento. De fato, Ogura Saki e suas 2 companheiras treinavam desesperadamente, e os 3 discípulos de Ikura também estavam lá. Os 6 treinavam individualmente sem qualquer comunicação. Ishiro observou por um tempo, depois bateu palmas e anunciou que o 6 acima havia acabado. Eu sei que você se sente mal por perder para ninjas da sua idade. Mas eu quero te dizer, ninjas precisam se acostumar com esse tipo de fracasso. Desde o início da Era das Vilas Ocultas, com exceção do primeiro Hokage de Konoha, ninguém conseguiu provar que era o mais forte em qualquer era. Como encarar o fracasso também é uma lição muito importante na carreira de um ninja. Veja eu, por exemplo. Meu talento é mediano, não excepcional entre meus colegas. Embora eu tenha ingressado na classe avançada durante meus dias na Academia Ninja, meus resultados em combate prático sempre foram ruins. No entanto, agora na vila, apenas 2 pessoas podem me derrotar. Ishiro levantou 2 dedos. Após uma pausa, Ishiro continuou. E eu sei a distância entre mim e esses indivíduos verdadeiramente fortes. Tenho trabalhado duro, acredito no caminho que escolhi e acredito firmemente que um dia poderei estar no mesmo nível que eles. Só eu posso derrotar a mim mesmo. Se outros me derrotarem, isso só me dará mais um objetivo pelo qual lutar. Depois que Ishiro deu aos 6 uma tigela de canja de galinha para a alma, um discurso motivacional. Ele estava prestes a fazer algumas piadas quando ficou surpreso ao descobrir que todo o comportamento de Ogura Saki havia mudado depois de ouvir suas palavras. As palavras de Ishiro de repente a fizeram perceber que ela nunca havia sido um gênio. Ela sempre fora uma perseguidora que lutava incansavelmente por um objetivo correto. Ishiro estava muito familiarizado com a cena. Ele gesticulou para os outros 5, sinalizando para que não perturbassem Ogura Saki. Então deixou Ogura Saki sozinha para completar silenciosamente sua primeira transformação. Observando Ogura Saki imersa em seu próprio mundo, os pensamentos de Ishiro subitamente se voltaram para seu primeiro grupo de discípulos. Segundo Ikura, Shiko Tomoi também havia completado sua primeira transformação durante os exames Chunin. Será que os exames Chunin foram um obstáculo para seus discípulos? Parece que está na hora de dissolver o segundo esquadrão. Como será meu terceiro grupo de discípulos? Ishiro começou a olhar para o futuro com expectativa. Originalmente, Ishiro veio confortar os 6 jovens, mas com a interrupção de Ogura Saki, a mentalidade de todos se ajustou, e as palavras adicionais de Ishiro não eram mais necessárias. Depois que Ogura Saki despertou, Ishiro tirou uma grande pilha de ninjutsu de um pergaminho de selamento, de nível B e C, e os distribuiu entre seus 3 discípulos. Então Ishiro acariciou a cabeça de cada um e disse, o professor só pode acompanhá-los até aqui. Vocês terão que percorrer o resto do caminho sozinhos. Então Ishiro disse aos 3 discípulos de Ikura, haha, nada para vocês. Se querem ninjutsu, procurem seu próprio professor. Daishi Moyama revirou os olhos. Ela entendia aquele contemporâneo de seu próprio professor muito melhor do que seus 2 colegas de equipe. Ele era apenas um palhaço. A partir de hoje, ele treinaria intensamente até que a nova turma de formandos da Academia Ninja se formasse. Ishiro tinha muitas coisas para treinar. O Jutsu Sábio, que estava suspenso há mais de um mês, precisava ser retomado. Sua proficiência com o Shidori Nagashi precisava ser aprofundada. A aplicação da liberação de relâmpagos, explosão de relâmpagos também precisava ser organizada, pois isso ajudaria no desenvolvimento de sua nova Kekkei Genkai posteriormente. Além desses conteúdos de treinamento relacionados às missões principais, Ishiro também precisava conduzir muitas outras práticas. Por exemplo, novas pesquisas táticas para a liberação de relâmpago, prática do ninjutsu de nível S Shiha Tensei.
aprimoramento da proficiência na liberação de porcelana e desenvolvimento aprofundado da liberação de água. Depois de ver todos os ninjutsu de rank A de Vagakuri, Ishiro também tinha alguns ninjutsu adequados que queria treinar, como o Jutsu Pedra Pesada. Acontece que Ishiro já havia se acostumado há muito tempo com o cenário de nunca ter tempo suficiente, então ele naturalmente fez algumas concessões, priorizando as missões principais primeiro. Entre os 3 itens de treinamento relacionados às missões principais, o mais simples foi a pesquisa de liberação de relâmpago, explosão de relâmpago. Esse foi o ponto mais fácil. Ishiro já tinha uma direção de treinamento. Essa era a liberação de relâmpago, Rasengan. Ishiro planejava incorporar a aplicação da liberação de relâmpago do ninjutsu explosivo de relâmpago ao Rasengan. Ishiro acompanhou seus 3 discípulos no treinamento por mais um dia. Então encontrou Onoki e explicou a situação de Ogura Saki e sua própria intenção de dissolver o segundo esquadrão. Onoki ficou agradavelmente surpreso ao ouvir isso. Hesitou por um momento e disse: Ishiro, eu vou providenciar esses 3. Mas por que você não aceita mais alguns discípulos desta vez? Ishiro ficou sem palavras. Que situação era aquela? Teria ele encontrado um capitalista? Seria uma tentativa de explorá-lo até a morte? Ao ver Ishiro olhando para ele com cautela, Onoki bufou e disse: se você aceitar mais 3 discípulos, posso concordar em deixá-lo gerenciar um departamento a menos. Essa condição era bastante tentadora. Os departamentos pelos quais Ishiro era originalmente responsável eram 4. O departamento médico, o departamento de inteligência, o departamento de interrogatório e a supervisão das bestas com cauda. Mais tarde, o departamento de inteligência foi transferido para Saka. O departamento com mais assuntos para Ishiro não era mais de sua responsabilidade, então a carga de trabalho de Ishiro não estava tão pesada ultimamente. No entanto, entre os 3 departamentos restantes, o departamento médico estava passando por grandes mudanças, então geralmente tinha muitos casos. A maioria dos documentos que Ishiro processava vinha do departamento médico. Se o departamento médico também fosse removido, ele ficaria completamente ocioso, mas assumir 6 discípulos parecia um pouco cansativo. Depois de pensar por um momento, Ishiro disse: Lord Tsuchikage, o senhor já pensou em aumentar o número de conselheiros? Veja bem, embora cada um de nós tenha seus próprios departamentos, o mundo ninja tem muitos assuntos, e precisamos sair com frequência. Se pudéssemos ter mais 1 ou 2 pessoas, o processamento administrativo da vila não seria mais eficiente. Ao ouvir as palavras de Ishiro, Onoki ficou inicialmente irritado, pensando: você é claramente a pessoa mais relaxada, mas ainda assim está pensando em relaxar. Mas, enquanto ouvia, Onoki sentiu-se tentado. Sua carga de trabalho era maior. Quase todos os documentos processados pelos assessores tinham que passar novamente pelas mãos de Onoki. Embora na maioria dos casos, Onoki não mudasse as opiniões dos conselheiros. Todos os Kage de várias aldeias ocultas passaram por isso para entender os assuntos da aldeia em detalhes. Mas depois de ouvir Ishiro dizer isso, Onoki de repente pensou em adicionar um consultor especificamente para ajudá-lo a processar documentos. Balançando a cabeça para afastar o pensamento, Onoki continuou a falar com Ishiro: vou considerar aumentar o número de conselheiros. Mas mesmo que aumente, o número de departamentos pelos quais você é responsável não diminuirá. Ishiro disse e foi embora desanimado. No dia seguinte, Ishiro estava sozinho no Vale de An, desenvolvendo o Rasengan de liberação de relâmpagos. O segundo esquadrão já havia sido dissolvido, e seus 3 discípulos haviam iniciado seus novos caminhos ninjas como Chunin. Ishiro já havia decidido que após Ikura terminar os assuntos em questão, começaria a treinar o Jutsu Sábio. No futuro, além da prática diária de absorção de energia natural, o restante do tempo seria usado para treinamento. E o conteúdo principal do treinamento seria o Rasengan de liberação de relâmpagos. Poucos dias depois, os exames Chunin conjuntos, que haviam atraído muita atenção de todas as partes do mundo ninja, desapareceram completamente da vista de todos. Assim que todos estavam voltando sua atenção para o campo de batalha da Terra dos Redemoinhos, um tratado de aliança entre 4 nações, terra, vento, chuva e rios, detonou diretamente todo o mundo ninja. Ouviu-se que depois de Konoha realizar uma reunião de alto nível que durou uma noite inteira, eles enviaram uma força de apoio liderada por Orochimaru e Jiraiya no dia seguinte, indo diretamente para a linha de frente do país dos Redemoinhos. Konoha finalmente decidiu acabar completamente com a guerra. A imponente Konoha queria reproduzir a cena do campo de batalha da Terra dos Rios, onde lidaram com Tsunagakure, mas não obteve sucesso. E Agura Karatashi liderou os ninjas da névoa em retirada bem a tempo. Konoha virou motivo de chacota. Entretanto, essa ação decisiva dos superiores de Konoha também despertou a vigilância de outros países. Konoha ainda era Konoha. Mesmo tendo sofrido pesadas perdas na Terceira Grande Guerra Ninja, seu alto poder de combate ainda estava intacto. Konoha podia enviar casualmente 3 indivíduos de nível Kage para o mesmo campo de batalha, garantindo que sua base principal não estivesse vazia. Isso era algo que outras vilas ocultas não conseguiam fazer, não importa o que acontecesse. Então, o propósito de Konoha de mostrar sua força desta vez foi alcançado. Independentemente disso, a Terceira Grande Guerra Ninja estava completamente encerrada. Todos os países começaram a rever toda a guerra, descobrindo que apenas a Terra da Terra era a vencedora completa. Konoha obteve apenas o título vazio de nação vitoriosa. Além disso, não obteve nenhum benefício substancial. Se havia benefícios ou não, Konoha inicialmente não se importava. Konoha também não havia conquistado nada nas 2 grandes guerras anteriores. Mas tudo é temido em comparação. Quando os superiores de Konoha compararam a situação antes e depois da guerra, descobriram, vergonhosamente, que o vencedor final foi apenas Iwagakure. Capítulo 219.
Para Iwagakure, a terceira grande guerra ninja havia terminado há muito tempo. Se Ishiro não fosse um conselheiro e não recebesse informações ocasionais sobre a guerra, ele pensaria que o mundo ninja estava em paz há muito tempo. Hoje, durante uma pausa no treinamento, Ishiro estava lendo um relatório de inteligência. Nele constava que Konoha havia retirado suas tropas da terra dos redemoinhos, mas Orochimaru havia permanecido. Além disso, a julgar por sua postura, ele pretendia permanecer na terra dos redemoinhos por um longo período. A equipe de inteligência especulou que Orochimaru planejava bloquear o caminho de qualquer invasão ninja da névoa. Ishiro, no entanto, sabia que a experimentação humana de Orochimaru havia começado. Na história original, Orochimaru só começou a fazer experimentos em humanos vários anos depois, mas agora a pesquisa de Orochimaru estava claramente adiantada. E desta vez, Orochimaru estava conduzindo experimentos na terra dos redemoinhos, sem os muitos escrúpulos que tinha em Konoha, como na história original. Ishiro estava realmente um tanto expectante sobre o que Orochimaru poderia pesquisar. O usuário da liberação de madeira, Yamato, da história original, foi um produto da pesquisa de Orochimaru durante esse período. Ele se perguntou se seria bem sucedido dessa vez também. Ao mesmo tempo, Ishiro pensava em outro assunto. Na história original, Orochimaru fazendo experimentos com ninjas de Konoha causou indignação pública, mas desta vez, fazendo experimentos com civis da terra dos redemoinhos, Ishiro temia que os ninjas de Konoha não rejeitassem mais Orochimaru. Será que ele deveria encontrar uma oportunidade para ajudar Orochimaru? Os cientistas deveriam se concentrar apenas na pesquisa. Por que se prender às regras e regulamentos de Konoha? Não seria melhor ele desertar logo? Ao ver Ishiro distraído, An se aproximou e perguntou: Conselheiro Ishiro, aconteceu alguma coisa? Ishiro balançou a cabeça e disse: Nada aconteceu, apenas algumas ações do Orochimaru de Konoha são intrigantes. Deixa pra lá, vamos tentar meu Rasengan de liberação de relâmpago de novo. Depois de falar, Ishiro voou no ar, olhando de cima para baixo, preparando-se para ativar o ninjutsu. An gritou: Tudo bem. Antes que sua voz baixasse, uma capa de chakra da besta com cauda apareceu na superfície de seu corpo. No ar, Ishiro estendeu a mão direita formando instantaneamente um Rasengan. Então Ishiro infundiu a liberação de relâmpago nela. Isso era algo que Ishiro havia conseguido após 2 meses de esforço. Em seguida, Ishiro acenou com a mão e lançou o Rasengan de liberação de relâmpago em direção a An. O bem treinado manobrou seu manto de chakra da besta com cauda para encontrar o Rasengan de liberação de relâmpagos. Estrondo. Após uma explosão violenta, o manto de chakra de An diminuiu apenas ligeiramente, e o próprio An saiu completamente ileso. Ishiro ficou um tanto sem palavras, sentindo-se bastante envergonhado. O ninjutsu que ele havia passado 2 meses desenvolvendo não surtiu efeito algum contra um Jinchuriki. No entanto, o progresso de An foi realmente rápido. O An atual já conseguia mobilizar levemente o chakra dos 5 caudas sem quaisquer efeitos colaterais. Não subestime isso. Deixando de lado o aumento de poder de ataque deste pedaço de chakra da besta com cauda, o poder defensivo por si só já era suficiente para deixar Ishiro com inveja. Os ninjutsus ofensivos de Ishiro eram todos direcionados a ninjas. Contra An, que usava uma capa de chakra da besta com cauda, ele basicamente não tinha bons métodos, incluindo a técnica de corte de água, o jutsu da montanha de terra e a liberação de porcelana. Esses métodos que Ishiro usou contra ninjas foram em sua maioria ineficazes contra. Embora a técnica de corte de água pudesse cortar o manto de chakra da besta com cauda, a velocidade de corte era muito lenta, dando a An tempo suficiente para se esquivar. Dentre todas as técnicas de Ishiro, apenas o Chidori conseguia penetrar a fina capa de chakra da besta com cauda de An a curta distância. Mas Ishiro não era bom em combate corpo a corpo. Então An deu uma ideia a Ishiro. Ele deveria criar um poderoso ninjutsu ofensivo de longo alcance e com alvo único? No mínimo ele precisava de um ninjutsu que pudesse romper as defesas, caso contrário, suas deficiências seriam óbvias demais. Quando Ishiro estava em uma missão com Kitsushi e encontrou Kyumi Minazuki, que havia se envolvido na defesa de liberação de gelo, ele experimentou aquela sensação de desamparo. Hoje, diante do An, foi assim de novo. Essa foi a segunda vez. Se houvesse tempo suficiente, permitir que ele aprimorasse ainda mais seu ninjutsu principal de liberação de água deveria permitir que ele quebrasse o manto de chakra da besta com cauda de An. Infelizmente ainda não houve tempo suficiente. Embora Ishiro se sentisse frustrado, ele não tinha intenção de mudar. Poder de combate nunca foi sua principal busca. Seu objetivo principal tinha que ser a evolução da vida. Após reafirmar esse pensamento em sua mente, Ishiro disse a An: Senhor An, você escolherá discípulos amanhã. Está pronto? An assentiu e disse: Estou pronto. Os preparativos de An foram muito minuciosos. Alguns meses antes, depois que Ishiro deu a An toda a sua coleção de ninjutsu, An estava cheio de confiança em aceitar discípulos. Nos últimos dias, An revisou os arquivos da turma de formandos inúmeras vezes. Além de verificá-los pessoalmente na academia ninja, An fez tudo o que pôde. Ishiro deu um leve sorriso. Ele conhecia muito bem a situação de An. Ele tinha apenas perguntado casualmente para puxar assunto. Os dois conversaram um pouco mais, e então Ishiro se preparou para absorver energia natural. Nos últimos 2 meses, pode-se dizer que o treinamento de jutsu sábio de Ishiro progrediu a passos largos. Ishiro primeiro mobilizou um traço de energia natural para conduzir experimentos de fusão. Esse processo foi concluído naturalmente após mais de 10 dias de prática. Então ficou simples. Ishiro aumentou lentamente a quantidade de energia natural que participava da fusão. Agora, Ishiro já conseguia fundir 30% da energia natural que entrava em seu corpo. Vale mencionar aqui que a absorção de energia natural é dinâmica. Se Ishiro permanecesse dentro do selo de energia natural, a energia natural fluiria continuamente.
Os 30% mencionados por Ishiro também eram dinâmicos, ou seja, se a velocidade com que a energia natural entrava no corpo de Ishiro era 1, então a velocidade de fusão de Ishiro era 0,3. Originalmente, quando a velocidade de fusão de Ishiro também atingisse 1, seu treinamento de Jutsu sábio seria considerado completo. Mas Ishiro não estava satisfeito com esse progresso lento. Hoje Ishiro iria conduzir um novo experimento. Ainda era o mesmo pequeno vale. Depois que Ishiro entrou no selo de energia natural, sentou-se em uma tábua de madeira. Acenou para Ikura, fechou os olhos e começou a se preparar. Após um breve momento, uma grande quantidade de energia natural começou a fluir das costas das mãos de Ishiro. Ishiro não ficou nem um pouco perturbado. Ele já estava acostumado a esse tipo de treinamento. Ishiro começou a fundir a energia natural passo a passo. Lá fora, Ikura cronometrou e pediu a vários Anbu que levantassem a tábua de madeira sob Ishiro. Em seguida, o grupo deixou lentamente a área do selo de energia natural. Ishiro, totalmente concentrado na fusão da energia natural, não percebeu nada. Embora o plano tivesse sido elaborado pelo próprio Ishiro, e o tempo para movê-lo para fora da área de selamento da energia natural também tivesse sido calculado pelo próprio Ishiro naquele momento. A concentração de Ishiro não estava em mais nada. Depois de deixar a área selada, Ikura, que estava guardando o lado de Ishiro segurando uma vara preta, deu um suspiro de alívio quando viu que Ishiro não havia se petrificado. Parecia que os cálculos estavam corretos. Uma vez lá fora, a energia natural absorvida por Ishiro cessou imediatamente. Após mais uns 10 minutos, tendo fundido completamente toda a energia natural que havia entrado em seu corpo, Ishiro abriu os olhos. Essa sensação. Ishiro experimentou cuidadosamente as mudanças em si mesmo. Só 2 palavras poderiam descrevê-la: poderosa. Ishiro sentia seu corpo se encher de força, sentindo que cada movimento que fazia tinha um poder extraordinário. Sim, aquele era o Jutsu sábio. Sem precisar testar, sem precisar de julgamento extra, Ishiro entendeu o que havia conseguido. O atual ele era o sábio Ishiro de Vagakuri. Ishiro inclinou a cabeça para cima em um ângulo de 45 graus, fazendo uma expressão de quem olha para o mundo de cima para baixo. Ikura disse: tudo bem, pare de brincar. Fique em pé primeiro. Pode deixar. Ishiro se levantou agilmente. Ikura olhou para o rosto de Ishiro e perguntou: treinamento bem-sucedido? Nesse momento, estranhas marcas azul claras apareceram no rosto de Ishiro. Ikura já ouvirá Ishiro dizer que o sinal do modo sábio eram as marcas sábias no rosto. Ishiro assentiu. Ikura virou-se para o esquadrão da Anbu e disse: vão e convidem o Lorde Tsuchikage e os outros 2 conselheiros. Digam a eles que Ishiro obteve sucesso. Sim, respondeu o esquadrão Anbu e foi embora. Pouco tempo depois, Onoki, Saka e Mei chegaram ao pequeno vale. Os 3 examinaram cuidadosamente as marcas no rosto de Ishiro. Mei disse: realmente deu certo. Ela era mais feliz porque antes disso, como responsável pelas finanças, ela se sentia mais magoada entre todos. Cada experimento que Ishiro conduzia consumia uma grande quantidade dos fundos da vila. O sucesso de Ishiro finalmente permitiu que ela visse o fim desse gasto. O foco de Saka, no entanto, era diferente. Ele disse: lembro-me de você dizer, Ishiro, que quanto mais simples as marcas do sábio, mais proficiente é o modo sábio. Suas marcas não são demais? Elas cobrem quase todo o seu rosto. Ishiro revirou os olhos e disse: Senhor Saka, acabei de aprender, e foi um atalho. A quantidade de energia natural absorvida também não foi grande. O sucesso foi um acaso. Eu deveria ser o pior sábio da história. Onoki disse: não importa o que aconteça, o sucesso é o que importa. De agora em diante, nossa Ivagakuri finalmente tem um trunfo que pode ser passado adiante. Os outros assentiram. Não tinha sido fácil para Ivagakuri. Muitos gênios nascidos em Ivagakuri caíram no esquecimento por não conseguirem encontrar um caminho adequado. Cada fundação adicional que Ivagakuri ganhou significava mais esperança para os futuros ninjas. Vendo todos um pouco sentimentais, Ishiro imediatamente disse: eu consegui mais ou menos, só falta a questão da proficiência. Então, quem é o próximo? Ikura pensou por um momento e disse: o Lorde Tsuchikage deve ir primeiro. O Lorde Tsuchikage é mais adequado do que eu. Não era modéstia de Ikura, mas um fato. Praticar o jutsu do sábio exigia a fusão de 3 tipos de energia, e Onoki tinha mais experiência nisso do que qualquer outra pessoa. Logicamente, Onoki era a pessoa mais adequada para treinar jutsu sábio. Onoki deveria ter sido escalado originalmente antes de Ishiro. No entanto, quando se tratava do desejo pelo jutsu sábio, o de Ishiro era o mais forte. Além disso, Onoki estava muito ocupado, ao contrário de Ishiro, que tinha tempo de sobra para analisar cuidadosamente cada detalhe. Era por isso que Ishiro tinha essa vantagem. Onoki assentiu. Ele também estava um pouco animado. Não importa o que acontecesse, este era o maior trunfo de Hashirama Senju naquela época. Onoki não esperava poder treinar o jutsu sábio em vida. Ishiro pegou um conjunto completo de documentos e os entregou a Onoki. Senhor Tsuchikage, estes registros registram todos os passos, precauções e meus insights sobre o treinamento do jutsu sábio. O sistema de treinamento do jutsu sábio da nossa aldeia ainda não é perfeito. É muito inferior ao das 3 grandes regiões sábias. Mas também temos uma vantagem, que é a estabilidade. Nossos passos de treinamento do jutsu sábio são claros e o perigo é muito baixo. Mesmo que alguém não o aprenda, não causará nenhuma perda irreparável. Capítulo 220. Após receber os documentos de Ishiro, Onoki não os examinou imediatamente, mas fez sinal para que Ishiro iniciasse a demonstração do jutsu sábio. Ishiro caminhou até uma rocha gigante de cerca de 10 metros de altura e a ergueu com uma única mão.
Embora todos já soubessem o quão aterrorizante o jutsu sábio era, eles ainda ficaram surpresos com o feito de Ishiro. Ishiro era um típico ninja do tipo ninjutsu. A força sempre fora seu ponto fraco. Mas no modo sábio, Ishiro facilmente realizou algo que até mesmo ninjas de taijutsu puro considerariam extenuante. Entretanto, Ishiro não estava feliz, pois sentia claramente que o chakra sábio em seu corpo estava se esgotando rapidamente. Ishiro rapidamente largou a pedra gigante, pensou por um momento e então disse com uma expressão triste: usei 1/5 do meu chakra sábio. Onoki, Ikura, Saka, Mei. Embora todos soubessem que Ishiro tinha uma pequena quantidade de chakra, à medida que ele crescia, essa deficiência foi sendo gradualmente compensada. No entanto, eles não esperavam que após dominar o jutsu sábio, Ishiro enfrentaria novamente tal situação. Certo, não vamos mais testar taijutsu. Vamos tentar ninjutsu, disse Onoki. Ao ouvir isso, Ishiro lançou um muro de estilo terra. Então, uma gigantesca parede de estilo terra, com aproximadamente 10 vezes a espessura, altura e largura de uma parede normal, surgiu do chão. Este poder está quase no mesmo nível do estilo terra. Grande muralha do fluxo de terra, não é? Murmurou Saka. O ninjutsu de nível C, após ser aprimorado por um jutsu sábio, atinge diretamente o nível de poder de nível A. Isso é muito exagerado. Ishiro, lance um ninjutsu de nível A rapidamente e veja que nível de poder ele pode atingir. Ishiro, com os olhos marejados, disse fracamente: não tenho chakra sábio suficiente. Proporcionalmente, minha quantidade de chakra sábio é suficiente apenas para lançar 2 ou 3 ninjutsus de nível B. Todos? Ikura o consolou: não se preocupe. Você ainda não absorveu muita energia natural e ainda tem muito chakra restante. À medida que sua proficiência aumentar, a quantidade de chakra sábio também aumentará. Ishiro assentiu sem falar. O que Ikura disse era verdade, mas Ishiro havia calculado. Seu chakra total atual era de cerca de 4.000 A. O chakra fundido com energia natural agora representava cerca de 1%, que era 40 A. 1% de seu chakra era suficiente apenas para lançar 2 ou 3 jutsus sábios de nível B, portanto. Quando Ishiro convertesse todo o chakra do seu corpo em chakra sábio, ele provavelmente seria capaz de lançar 2 ou 3 jutsus sábios de nível A. Ele teve que lembrar que atualmente podia lançar centenas de ninjutsu de nível A sem problemas. Não é de se espantar que o jutsu sábio fosse tão poderoso. Descobriu-se que o alto consumo também era um motivo. Em seguida, Ishiro lançou mais 2 ninjutsus de nível B e vários ninjutsus de nível C, esgotando completamente seu chakra sábio. O grupo se reuniu e calculou cuidadosamente a relação custo-benefício do jutsu sábio. Concluíram que ainda valia a pena. Um ninjutsu de nível C poderia ser usado como um ninjutsu de nível A. Mesmo que a taxa de consumo fosse comparável a um ninjutsu de nível A, valia a pena. No mínimo, o número de selos de mão foi reduzido. Este ponto por si só era suficiente para aumentar a classificação de um ninja em um nível. Tomando Ishiro como exemplo, em seu estado normal, se Ishiro lutasse usando ninjutsu de nível A, ele só conheceria cerca de 10 ninjutsus de nível A, a maioria dos quais exigia mais de 20 selos de mão. Se todo seu chakra fosse convertido em chakra sábio, Ishiro poderia lutar usando ninjutsu de nível C. Ishiro conhecia dezenas de ninjutsus de nível C de vários tipos, oferecendo muitas opções táticas. Mais importante ainda, o número de selos de mão era pequeno. Os ninjutsus de nível C em que Ishiro se destacava geralmente tinham selos de mão de 1 dígito, e mesmo os ninjutsus de nível C desconhecidos tinham apenas uma dúzia, mais ou menos. E como o jutsu sábio de nível C podia ser usado como ninjutsu de nível A, o poder de combate de Ishiro aumentaria em mais de um nível. Com o ninjutsu de nível A na ponta dos dedos, Ishiro ousaria enfrentar oponentes de nível Kage de frente. Se considerarmos que Ishiro também pode lançar ninjutsu de nível A 2 ou 3 vezes em momentos críticos, independentemente do consumo, então a força de Ishiro já poderia ser classificada acima de indivíduos recém-promovidos ao nível Kage, como Ikura. Após analisar os vários dados do jutsu sábio, Onoki concluiu: o jutsu sábio de nível C mal chega ao nível de um ninjutsu de nível A comum. O jutsu sábio de nível B fica entre o ninjutsu de nível A e o de nível S. Se forçado a classificar, ele ainda pertence à categoria de nível A. E embora Ishiro ainda não consiga usar o jutsu do sábio de rank A, ele definitivamente atinge o rank S, e não seria considerado fraco entre os de rank S. Eu simplesmente não sei qual nível o ninjutsu de rank S pode atingir quando fortalecido pelo chakra do sábio. Ishiro disse: não conte comigo para isso. Espere até aprender o jutsu sábio, Sr. Tsuchikage, e teste você mesmo. Onoki assentiu. Ishiro ainda não havia aprendido um verdadeiro ninjutsu de nível S no sentido convencional. Os 3 ninjutsus de nível S que Ishiro conhecia eram Olho da Mente, Banshou Tenin, Puxada Universal, e Shiha Tensei, Empurrão Todo-Poderoso. Todos os 3 eram classificados como ninjutsu de nível S devido aos seus métodos de treinamento especiais e efeitos únicos. Ishiro não dominava o ninjutsu com poder ofensivo aterrorizante como Inversão da Terra de Cura. Onoki queria lembrar Ishiro de aprender um ninjutsu de nível S, mas pensando na quantidade de chakra de Ishiro, ele balançou a cabeça e decidiu não fazê-lo. Como o chakra sábio de Ishiro havia se esgotado após vários testes, Onoki e os outros se dispersaram um após o outro. No entanto, Ishiro chamou Ikura para mais uma sessão de prática de absorção de energia natural. Assim como Ishiro havia imaginado, por já ter entrado com sucesso no modo sábio antes. Sua velocidade de fusão de energia natural desta vez foi mais do que apenas um pouco mais rápida. Ishiro calculou que sua velocidade de fusão atual era de cerca de 0,5.
Essa taxa de progresso mais uma vez provou que a conjectura de Ishiro sobre o chakra estava correta. O chakra pode ajudar os ninjas com a memória. Após retornar ao modo sábio, Ishiro não praticou o jutsu do sábio. A partir de então, Ishiro queria manter o estado sábio pelo maior tempo possível. Ishiro tinha outra conjectura sobre o papel do chakra. Ele poderia melhorar a constituição física de um ninja. Ishiro acreditava que o velho sapo do Monte Myoboku poderia viver tanto tempo principalmente porque mantinha o estado de sábio por muitos anos. Então Ishiro também planejou tornar o modo sábio um estado constante, em vez de entrar no modo sábio apenas durante batalhas como Jiraiya e Naruto. Ishiro não conseguia entender a ideia de tratar o modo sábio como um trunfo. Além disso, Ishiro, enquanto mantinha o modo sábio, teve outra ideia: usar a poderosa habilidade de percepção do modo sábio para investigar Iwagakure minuciosamente. No entanto, essas questões não eram urgentes. A quantidade atual de chakra sábio de Ishiro não era suficiente para que ele se esforçasse demais. Tudo isso teria que esperar até que ele fundisse com sucesso todo o chakra do seu corpo. O que Ishiro precisava considerar agora era selecionar seu terceiro grupo de discípulos. Naquela tarde, a Academia Ninja recebeu um convidado especial, o animal gigante de invocação, o panda gigante, que vivia na área de selo de energia natural de Iwagakure. Iwagakure nunca tinha visto animais gigantes invocadores antes, então todos os professores e alunos da escola estavam muito curiosos sobre o panda gigante. Antes, eles só tinham ouvido falar de animais gigantes invocadores por meio de descrições em livros didáticos. Um número considerável deles era cético em relação a animais gigantes invocadores. Como poderia haver um sapo maior que uma casa? Mas o surgimento do panda gigante fez com que todos mudassem sua mentalidade tacanha. Então, realmente existiam animais tão grandes para invocar? De acordo com os acordos dos professores, os alunos da turma de formandos tiveram contato próximo com o panda gigante em grupos. Isso, é claro, foi arranjado por Ishiro. Depois de entrar com sucesso no modo sábio pela segunda vez, Ishiro foi procurar o panda gigante. O panda gigante vinha vivendo com muito conforto ultimamente. Em Iwagakure, ele não precisava se preocupar com comida e bebida, pois tudo era fornecido pela vila. O ambiente de vida também era bom. Um ambiente com tanta energia natural só era encontrado nas 3 grandes regiões sábias em todo o mundo ninja. O panda gigante nunca imaginou que um dia receberia tal tratamento. A única desvantagem era que essa área selada era muito pequena. Comparada ao seu tamanho enorme, essa selaria era, na melhor das hipóteses, uma casa um pouco maior. O panda gigante ficou satisfeito com sua vida e por isso se tornou mais amigável com Iwagakure. Ishiro o procurou e propôs que observasse seu processo de treinamento no jutsu sábio. Em troca, o panda gigante precisava ir à Academia Ninja para selecionar alunos com uma afinidade especial por animais ninjas. O panda gigante concordou sem pensar 2 vezes. Era extremamente curioso como Ishiro, um humano, havia treinado com sucesso o jutsu sábio. O panda gigante nunca ouvirá falar de nenhum ninja de fora das 3 grandes regiões sábias dominando o jutsu sábio. Ishiro não estava pedindo ao panda gigante para selecionar estudantes para encontrar um contratante para o próprio panda, mas para encontrar contratantes para os gatos ninjas. De onde vieram os gatos ninja? Eram os gatinhos de Dango. Dango estava grávida e após um exame, descobriu-se que ela estava grávida de 4 gatinhos desta vez. Como gatos ninjas, nem Dango nem sua dona, Gata Branca, tinham tempo para cuidar dos gatinhos. Então, Gata Branca ficou feliz por Dango ter gatinhos e preocupada em como encontrar donos adequados para eles. Ao receber a notícia, Ishiro imediatamente reservou uma vaga para a adoção de seu discípulo, Shinya Matsutani. Ao mesmo tempo, Ishiro disse que durante a seleção de discípulos, eles também poderiam tentar encontrar alunos adequados. A Gata Branca ficou naturalmente muito feliz por Ishiro estar ajudando-a a resolver aquele problema urgente. Os discípulos de Ishiro também teriam um futuro promissor. Ela estava feliz por os gatinhos terem tais donos. Era por isso que o panda gigante estava visitando a Academia Ninja hoje. O panda gigante levava sua tarefa muito a sério. Embora um pouco incomodado com a curiosidade excessiva dos alunos, ainda os observava atentamente. No dia seguinte, Ishiro, Shiko Tomoe e An chegaram à Academia Ninja. É claro que os Zambuki secretamente protegiam An eram indispensáveis. Professor Ishiro, 4 anos atrás, o senhor também veio à escola com fichas de alunos como esta para selecionar discípulos? Qual foi o motivo da sua escolha? Perguntou Shiko Tomoe a Ishiro, curiosa, segurando uma lista de todos os alunos da turma de formandos. Ishiro balançou a cabeça e disse: vocês foram meu primeiro grupo de discípulos. Naquela época, selecionei os discípulos às pressas e não me preparei com antecedência. Eu só tinha uma lista simples da classe avançada, que continha apenas informações básicas como idade, sexo e especialidade. Ao contrário de agora, as informações que temos em mãos incluem até mesmo os hobbies e os históricos familiares dos alunos em detalhes. Originalmente, a vila me pediu para escolher alguns subordinados da classe avançada. Eles não esperavam que eu selecionasse discípulos diretamente. Quanto ao motivo pelo qual escolhi você, foi porque usei o jutsu de camuflagem e o jutsu de pedra leve para flutuar pela escola, e só você pareceu notar alguma coisa. Shiko Tomoe ficou chocada. Ela não se lembrava de nada desse incidente. Olhando para a perplexa Shiko Tomoe, Ishiro sorriu e disse: tudo bem, não pense nisso. Você deveria se concentrar em selecionar os alunos. Não é fácil ser um bom professor. Sim, Shiko Tomoe assentiu vigorosamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.